Depende. O meu problema não era preço, o meu problema era o produto. Eu vou te explicar o porquê. Se você tá com a tua empresa abandonada ali, se você não produz um story, uma outra frase muito boa. Empresa sem story é showroom fechado. Então, isso aqui custou R$500 mil. Agora entendi. Sacou, né? Você entendeu? Isso Sim, aqui, faz total sentido. o custo do aprendizado para eu aprender a me posicionar, ele foi muito alto. Estamos começando mais um Papo de Esquadria e novamente trazendo conteúdo muito importante para vocês que estão querendo melhorar a gestão da empresa de vocês. Hoje o tema é sobre 3 tópicos muito importantes: venda, marketing e gestão. A nossa convidada, os nossos convidados, na verdade, né? São pessoas que já passaram por aqui, mas de forma separada, e hoje a gente tem o prazer de receber eles junto. Ana Jurassic e Diego, venda na obra e marketing para a Esquadria. Isso aí. Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado por mais uma vez vir falar com a gente, deixar um conteúdo aqui para quem nos segue, para os nossos clientes e para tudo mais. Eu vou deixar vocês se apresentarem um pouquinho, mas eu convido as pessoas a assistirem um episódio onde vocês fizeram uma apresentação maior. Perfeito. Então eu vou começar aqui na Ana, Beleza. se apresentando para a gente. Quem é a Ana, quem é a marketing para a Esquadria, como você chegou nesse mercado. Bacana. Bom, primeiro eu acho que no episódio que a gente conversou, eu fui mais adentro da história, né? Mas eu venho do mundo do marketing de infoprodutos, lançamento de infoprodutos. E em 2023, eu senti uma necessidade, uma dor muito grande no mercado de marketing para construção civil. E aí a gente migrou todo o nosso trabalho que a gente vinha fazendo genérico para o nicho de esquadrias da construção civil. E é isso, hoje a gente está atuando aí no mercado com a agência de marketing focada em clientes da construção e principalmente o nosso posicionamento todo voltado para as indústrias de esquadria, que é a dor principal aí que a gente vê no mercado. Eu acho, Ana, que se tem uma ou duas ou três, é muito empresa que faz marketing para esquadrias. Na verdade, a gente foi pioneiro nesse posicionamento. A primeira do Brasil com foco em resultado. Eu sempre falo isso porque a gente fazer marketing para fazer post no Instagram é uma coisa, mas focar e discutir venda, bater resultado de vendas mesmo com os clientes, a gente foi a primeira a se posicionar dessa forma. Hoje tem outras que estão atuando, mas, enfim, cada um dentro da sua metodologia e da sua forma de trabalho, né? Perfeito. Vamos lá, Diego. Agora conta. Primeiro você vai contar o segredo, como que você conseguiu crescer tão rápido assim na rede social, né? Olha, Osmir, crescer rápido é colocar a cara e fazer. É tirar aquela ideia de que tem que ter a melhor câmera. A gente tá falando sobre isso hoje, né? Tem que ter a melhor câmera, tenho que saber o que eu vou falar. Cara, é uma crença limitante que a gente tem, porque a verdade é que a gente sabe mais do que a gente acha que sabe. Sempre tem alguém que vai aprender quando a gente fala alguma coisa, porque sempre tem alguém que tá começando pouco depois que a gente. E o fato de colocar a cara e produzir conteúdo em massa. Então, assim, é aquela técnica de fazer com que todo mundo veja a gente o dia todo. Você vai rolando um Instagram da vida e vê diversos conteúdos, isso vai, né, entrando ali no inconsciente da pessoa para ela entender o valor que a gente tem. Mas quando a gente fala sobre o conceito do venda na obra, primeiro que venda é uma dor de mercado em geral, porque a gente tem todos os segmentos, não só a construção civil, tem a dificuldade num setor de vendas. Mas quando a gente fala em específico sobre a área de esquadria, o Venda na Obra, a ideia nasceu dentro de uma feira do setor. Quando eu estava numa feira, eu não sou serralheiro, não sei montar, instalar, mas eu sei vender e sei me posicionar. Quando eu estava visitando lá, eu vi que todos os estandes, nenhum deles tinha um diálogo, uma comunicação para um vendedor. Tinha para o serralheiro. E eu não queria aprender sobre serralheria. Eu queria aprender a vender, queria aprender a criar percepção. Só tinha conhecimento técnico ali. Conhecimento técnico. Tá. Então, ali eu vi uma dor de mercado. Eu falei, olha, o pessoal não sabe transmitir para mim, não sabe me ensinar a vender isso para um arquiteto, por exemplo. Então, a ideia venda na obra nasceu ali dentro, mas eu ainda tinha a minha crença limitante de que achava que eu não tinha conteúdo, né, para as pessoas quererem me ouvir. Sempre. Demorei para começar. Comecei sem intenção. Comecei com meme. Comecei com um monte de coisa. Deve ter até uns memes até hoje perdido lá no meu perfil lá. Nossa, a minha estrategista de marketing aqui já regala o olho. A cara da Ana como marketing. Já regalou o olho. Né? O posicionamento foi lá embaixo agora. Mas assim, eu trabalhei muitos meses sem a intenção. Quando eu conheci a Ana, hoje a Ana ela é estrategista de marketing da empresa de esquadria e também do meu perfil, que virou um business. Venda na Obra hoje virou realmente uma empresa, né? E aí que a gente colocou a intenção naquilo ali. Aí quando a gente colocou a intenção, decolou. Virou o jogo, né? Porque eu acho que o que mais transforma hoje nas redes sociais é se transmitir conhecimento.
Então, ou você transformando como uma empresa, levando o conhecimento para o mercado como uma empresa ou como uma pessoa física. Com certeza a Ana vai falar melhor que a gente. Uma pessoa física trazendo essa informação, acaba atingindo mais o público. Com certeza. Eu acho que o principal gap do mercado é esse, é as pessoas entenderem a força que tem um rosto na marca. Né? O Diego está aqui, ele é prova viva disso. A empresa dele também, a empresa que ele atua também teve essa perspectiva e essa mudança acontecendo. O rosto numa empresa, ele faz a empresa se destacar muito mais. Pega um exemplo propriamente da nossa agência. Antes não existia ninguém, existia agências nichadas na construção e tudo mais, mas não tinha um rosto posicionado. Não tinha alguém que colocava assim a cara na câmera e falava assim: eu estou aqui defendendo estratégia de marketing para a tua empresa da construção. Então, quando a gente fez isso, é aquele negócio, o prego que se destaca leva a martelada, né? Então a gente se destacou. E aí a gente percebeu o comportamento de outras agências fazendo a mesma coisa, estando presente em evento, buscando estar se relacionando em podcast, enfim. Porque sabe que estar aparecendo e sendo visto, como o Diego falou, o conteúdo em massa é a chave de você estar bem posicionado. Porque você fica na cabeça da pessoa o dia inteiro. Então, o empresário, que já tem um sucesso na empresa dele, que ele já tem uma operação que roda minimamente ok, que ele tenha coragem, porque aqui existe uma linha tênue, né? Entre você produzir o conteúdo e você ter a coragem de produzir o conteúdo. O cara que tem a coragem de atravessar essa linha tênue, ele com certeza se destaca e vende mais. E ainda digo mais, quem se destaca, quem aparece e coloca a cara, defende o seu negócio, defende seus princípios e valores, pode não ter um produto tão bom. Mas ele vende muito mais do que quem tem um produto bom e não se posiciona. O que você diz sobre coragem? É tipo, a pessoa ter coragem de botar a cara. De assumir também aquele posicionamento que ele tem. Olha, hoje meu posicionamento é que as empresas e esquadrias têm que ter uma gestão completa da empresa, que antigamente a gente não tinha. Hoje é outro mundo, outras empresas estão preocupadas com a gestão da empresa, não somente entregar a esquadrilha lá no final. É importante, mas é poucas empresas que têm esse posicionamento. A coragem, você fala e a pessoa fala: olha, eu acho que a empresa de esquadrilha precisa ter gestão. Por exemplo, eu tô falando do meu lado. Eu acho que hoje eu sei da importância de ter gestão, porque eu tenho empresas que hoje têm resultado por isso, e hoje eu consigo falar com convicção. Enquanto nas empresas não tiver gestão, vai ser apenas uma serralheria. Sim. Não uma indústria de esquadria. Mas, Osmir, assim, respondendo a tua pergunta, eu vou pegar minha própria experiência nisso. Quando você fala de coragem. Isso aí realmente é um divisor de águas, porque quando você começa a produzir conteúdo, obrigatoriamente você tem que estudar mais, porque você tem que informar mais, você tem que se comunicar cada vez melhor, e vai se tornando natural. Se pegar os meus primeiros vídeos com os últimos, são duas pessoas completamente diferentes. Eu tô falando de um intervalo de no máximo 1 ano. Sim. Não é um intervalo tão grande assim. Até porque você cresceu no Instagram assim em 6 meses. Não foi uma coisa tipo 6 meses você tava... Muito rápido. Viralizado. Muito rápido. Mas a questão é a seguinte, quando a gente fala sobre a coragem, eu entro muito na parte de julgamento, porque muitas pessoas não produzem porque vão ser julgadas. A gente conhece um monte de pessoas que falam bem pra caramba com outras pessoas e quando ela pega uma câmera, ela trava. Porque qual que é o medo dela? 99% É que vai pegar aquilo ali, vai para não sabe se lá quem... Você perde o controle, né? Você perde o controle. Só que, olha que interessante, todo mundo, acho que passa por isso. A gente estava falando sobre isso hoje. Menos hoje, acho que antigamente era pior, mas hoje ainda tem muito, que é o quê? Preconceito. Você começa a fazer um vídeo, você pega o celular, começa, blogueiro vai trabalhar. Eu passei por isso. Eu tive até, assim, pessoas próximas que falavam, blogueiro. Aí sabe o que eu fiz? Eu assumi a ideia. Então, hoje, quando eu vou tirar uma foto com alguém, eu falo, cara, eu preciso tirar foto que o blogueirinho tem que trabalhar. Você já quebra o padrão, eu já quebrei qualquer tipo de conversação que a pessoa fosse querer fazer. Porque ela falou, não, ele aceita. Tá tudo bem. Sim. Eu falo ainda, vou complementar você, essa questão da coragem, que eu me refiro também, é a coragem de você assumir que isso é uma parte da sua empresa. Você entende? Você falou uma coisa, eu acho que eu te respondi. Enquanto você não tomar a decisão, você falou no seu Instagram, enquanto você não tomar a decisão e tratar aquilo como uma tarefa de trabalho sua, eu preciso gravar um store divulgando, falando algum conteúdo, não, você não vai fazer. Reservar o dia e o período para isso. A gente falou agora hoje eu vou ser sincero, abandonei um pouco o Papo de Esquadria por problemas internos da empresa, onde a gente está reestruturando todo o nosso processo interno. Só que por que eu fiz isso? Porque eu não tratei o Papo de Esquadria como um trabalho. Uma prioridade. Olha, e assim, eu digo mais, esse comportamento, ele respinga em muitas áreas, tá? Porque se você assumir o comportamento de que o Papo de Esquadria, ou enfim, o conteúdo da tua empresa, o conteúdo do teu Instagram, ele faz parte do teu processo de vendas,
Cara, se tu não tá fazendo, tu tá deixando de vender. Sim. Entendeu? Vou pegar o próprio exemplo aqui. Eu falo muito da Perfec e tem um outro cliente também, que é a Loft, que são os nossos melhores cases por aplicarem a nossa metodologia, tá? Então, também não existe... Agência não faz milagre. O Diego, olha lá a cara dele. É a prova disso. A agência não faz milagre. Mas vamos pegar esses dois casos, que são casos que realmente aplicaram a nossa teoria, né? O que a gente acredita que é marketing de verdade. Se você tá com a tua empresa abandonada ali, se você não produz um story... Uma outra frase muito boa. Empresa sem story é showroom fechado. Sim. Caramba. Sim. Boa. Se você acessa um perfil e não tem lá a bolinha Boa. vermelha pra você clicar e ter alguma Quando informação. você entra no Instagram da empresa, se tá a bolinha vermelha, a primeira coisa que você vai fazer é abrir. E aí, se você é uma pessoa intencionada, se você tem um direcionamento aonde você consegue produzir um conteúdo, por exemplo, linha de produção acontecendo, aonde você consegue mostrar um carregamento saindo, um carregamento de perfil chegando, a sua empresa está em movimento. As coisas estão acontecendo na empresa. Então, logo entende quando você abre o Instagram que é a porta aberta. E aí eu ainda digo mais, porta aberta digital, né? Porque é aquela teoria, se a tua empresa é uma empresa bem posicionada no físico, ela também pode ser bem posicionada no digital, mas a gente tem que ser intencional no que a gente faz. E as duas têm que ser iguais, né? Equivalentes, porque iguais eu acho forte, né? Porque não tem como você estar no Instagram 24 horas, mas equivalentes. A gente tem que saber, por exemplo, uma quantidade mínima de stories no dia, uma quantidade mínima de feed aparecendo, tem que ter, porque é a tua empresa aberta. Sim. Ela tá aberta ou tá fechada hoje? Quantos stories a gente fez? Entendeu? E a intenção também, né? É a novela, né? Porque o story, na verdade, é uma novela. 100%. A gente que assistia novela quando era mais jovem, o que acontecia? Quando você perdia um episódio, você se perdia, Você né? perdia na E história. o story, na verdade, nada mais é do que uma novela. E Se você- novela tem ator e atriz principal. Total. Então ele tem que ter rosto. Sim, e você precisa ter uma necessidade do seu público de acompanhar você. Hoje eu vejo muitas pessoas que trabalham com marketing fazendo tipo assim, olha, isso já foi falado um dia, eu só tô continuando o assunto. Então você Lembra traz a pessoa aquele dele dia tá, que- você acaba fazendo a Exato. pessoa, pô, eu preciso assistir todos os dias que ele tá falando, porque senão eu vou ficar perdido. É, total. Só que aí entra num ponto importante que a gente estava comentando sobre isso mais cedo. Do quanto o marketing hoje, vamos pegar dentro do segmento nosso, do quanto ele é... Lembra que a gente estava falando sobre uma UTI? UTI. Você sabe por Nossa, quê? isso é forte. E eu digo isso Não. porque eu já passei por esse Por que mesmo, que eu já a tive essa agência de mesma marketing... cenário. Ó o corte. Tá. Por que a agência de marketing é UTI? Tem Fala ideia? aí, Diego. Não tenho. Quantas empresas a gente conhece hoje que investem em marketing desde quando criou a empresa? Quando criou a empresa e ela já tem uma visão estruturada de marketing? Quase ninguém. Nenhuma. Nenhuma. Em que momento é que geralmente uma agência de marketing é contratada? Quando a empresa já está com venda baixa. Uhum. E quando ela está com venda baixa, ela quer resultado rápido. Marketing se E aí ela contrata a agência de marketing, ela chega para a agência e fala assim, Ana, eu estou investindo X reais com Gente. você em tráfego pago e eu preciso em 2 meses faturar Y. Eu tenho cada vídeo. E aí quer que a empresa de marketing faça milagre. Só que aí você tem 1 milhão de variáveis. Primeiro, você joga uma responsabilidade absurda num curtíssimo espaço de tempo. Numa pessoa que não conhece do Você seu não, negócio. você não muitas consegue fazer vezes. Seu nenhum produto. onboard direito, porque a agência ela tem que te conhecer para poder fazer o trabalho. É. E outra, às vezes ela tá com problema de falta de número, e aí ela entende, eu tenho que contratar uma agência de marketing, ela tem que fazer. Aí o marketing gera demanda, ela não tem um processo comercial bem definido e ela não converte. Aí a agência não dá resultado. Por que a gente está começando a ser visto junto? Qual que é a nossa ideia? É porque não adianta você vender e não ter marketing, e não adianta você ter marketing e não ter venda. Então não adianta você gerar um monte de lead e os teus vendedores não converterem, e não adianta você ter vendedores ótimos gerando 2 clientes por semana. Vocês estão falando uma coisa que eu vou falar agora sempre vou falar do meu lado, porque é o lado que eu vivo, vocês vão falar de vocês. O meu lado é os clientes não entender quando a gente fala, cara, você precisa cancelar o orçamento, você precisa colocar o motivo de cancelamento, você precisa colocar a forma que ele conheceu a sua empresa. Não é porque eu, que estou implantando o seu sistema, acho que essa ferramenta é Essa ferramenta sensacional. de marketing. É. E de É porque venda. isso vai ser, lá na frente, daqui 2 meses, quando tiver com tudo isso alimentado, vai ser ferramenta para você poder trabalhar com o seu marketing. As empresas não entendem quando a gente chega e fala para ele, cara, tá, você tá com 40 mil orçamentos aí, mas tá, qual estão em aberto? Não sei. Qual é o valor que tem aberto em negociação? Qual valor você fechou? Como você... Não sabe, porque não tem o trabalho e a rotina ali de ter uma cobrança do seu comercial, processo comercial, de ir lá cancelar uma venda, de colocar um retorno, de Não colo- tem os indicadores. Falta Não. o KPI aí. Aqui, É. o que acontece?
É tranquilo falar? Sim. Tá, beleza. A gente... Você já Tranquilo. falou tanta coisa. Já falei demais. Aquela, Pode né? falar. Mas vamos lá. A gente ficou uma hora no off conversando. Uma coisa eu aprendo mais um pouquinho. Então Que pode bom, falar. que bom. Vamos lá. Não, uma coisa que aconteceu recentemente, e é muito legal poder usar o case Perfect aqui, porque o Diego é o diretor comercial e ele traz veracidade no que eu tô falando. Mas vamos lá. O que aconteceu dentro da Perfect, a gente vem trabalhando faz pouco tempo, né? A gente, bebezinhos de parceria ainda, bebezinhos, mas já estamos conseguindo captar resultados significativos por conta dos dados. Uhum. Olha só. A gente fez um trabalho aí, vamos pegar os últimos Ferido. 3... Os dados vocês precisaram planilhar, certeza. O olho vai começar a dar uma tremidinha. Sim. Se tivesse no Aí, sistema se alimentado. tivesse no sistema, é bem, mas é isso mesmo. Mas gente. E aí, Mas é verdade. cabe muito ao que você acabou de falar. Por exemplo, vamos pegar os 3 meses para trás. A gente gerou uma demanda, lead qualificado, tá? E assim, tem processo comercial na empresa. A empresa está redondinha no processo comercial. Tem processo comercial. Pré-venda qualificou o lead. Entendemos o lead qualificado como um lead de projeto completo, tá? Uhum. Cada empresa tem o seu lead qualificado. Tem gente que é uma porta ou uma janela, mas no caso deles é um lead qualificado, é um projeto completo. Desse número, pode ir? Não, é que você fala uma coisa, tipo assim, tá, a gente foi lá, criou uma ferramenta pro cara poder fazer o perfil, pra fazer esse trabalho e apontar. Esse orçamento é de um cliente que tem um perfil, sei lá, vocês vão personalizar isso. Esse cliente não usa, eu tento explicar. Tem empresas que usam, lógico, tem lá que usar perfil quente, frio e tal. E aí vocês já me falaram que vocês têm um chamado lead de obra completa. Então eu já consigo definir o perfil. Não, mas é quente. Não, É você quente. vai ver onde vai parar essa história. Você vai ver. Porque você falou mesmo, gente. Viajou, então, né? Como que chama quando dá a reviravolta no final do filme? Ai, plot twist. Plot twist. Você vai ver o plot twist no Você final. vai ver o plot twist. Aí, ok. Aí chegamos, em janeiro agora fomos analisar os últimos dados, como que tava sendo. Pô, a venda tá baixa. Vamos analisar. Como é que foi a geração de leads? Foi tanto. Geramos, vou colocar aqui em números só pra gente ter um número pra gente entender. 10 leads qualificados no mês. Quando a gente tá falando de vendas, aí o Diego pode até falar melhor que eu, mas a gente fala a cada 10 orçamentos, 3 vendas. Esse dado veio dele... É uma taxa de conversão ok. Ok, dentro de um cenário real. Então, de 10 leads, a gente teria que ter 3 contratos fechados. Certo. E nos últimos 3 meses, a empresa de 30 leads teve 3 contratos fechados. Da demanda vinda do marketing, De né? marketing. A gente tem Somente os outros marketing. canais. Esse vindo do o canal marketing. tráfego pago, tá? Google e Meta. Beleza. Nesse cenário, a gente sentou numa reunião, porque até a gente falou antes nos bastidores que as reuniões são calorosas mesmo, sabe? A primeira coisa que eu falei assim, beleza. Aqui, uma surra ao vivo. Mas eu olhei pro Diego e falei assim, tá, por que não fechou? Por que desses 30 qual leads... Qual motivo que você colocou no qual cancelamento motivo das que não vendas? deu venda? Sabe a eterna guerra de comercial e marketing? Sim. É. E tem exatamente a interna venda de vendas e operação. Mas depois a gente fala sobre Certamente, isso. certamente. E aí eu peguei e falei, tá, mas por que não fechou? Eu preciso entender. Porque se o problema tá sendo porque vocês estão com, sei lá, o tempo é produção. Enfim, o valor é produto. A gente tem que entender por que não fechou. Bom, o Diego foi lá e fez o papel comercial, né? Na verdade, assim, o que a gente entendeu, quando a gente saiu dessa conversa, o que a gente entendeu? Preço. Vamos lá. A grande maioria das empresas hoje, elas perdem por preço. Depende. O meu problema não era preço, o meu problema era o produto. Eu vou te explicar o porquê. Porque eu tinha uma demanda de marketing que estava chegando pra gente de um produto que o pessoal queria comprar, que eu tinha tirado do meu portfólio, por uma questão de posicionamento que eu entendi que a gente poderia fazer, mas o mercado não estava tão maduro para mim a ponto de eu tirar essa linha. Então, eu tinha uma alta demanda, e aí quando a minha equipe entrava com um produto melhor, batia no preço. O nível de consciência que estava chegando, que era baixo, não tinha. Então, na verdade, eu não tinha um problema de preço. Eu tinha um problema de produto. O que nós fizemos? Recolocamos o produto, pum, por causa de subiu. Um dado, de uma estatística de então, marketing. Aí nós vamos, o marketing gerou a qualificação, eu bati na métrica comercial, entendi onde estava o problema, voltei e falei, Ana, vamos mudar a estratégia de marketing. Nós mudamos a estratégia de marketing para um indicador que o próprio marketing trouxe. Então, isso bateu na empresa e voltou. Mudaram a estratégia do marketing de divulgação Sobre o nicho de cliente.
Tá. Que hoje a gente tem um porque, foco, por mas exemplo, assim, a gente começou a quebrar em outros anúncios, abrir mais Testar leque para coisas outros novas. nichos. É que, na verdade, assim, é o teste, né? O marketing nada mais é do que testar, entendeu? Então, Sim. por exemplo, pode ser que a gente teste o anúncio e seja ruim pra caramba. E aí tá o problema, que é o que a gente estava falando da empresa deixar para contratar o marketing só quando tá sem venda. Porque o marketing, ele passa a sensação de risco de perder dinheiro. É. Né? Eu vou colocar aqui E, X e investimento. você É um pagar. investimento de risco. E é mesmo, porque marketing é teste, é tentativa e erro. Marketing não é. Pode ser que você pega um vídeo em uma semana e viraliza. Mas não é o não é padrão. bem assim. Não é o E comum. assim, ó, e eu ainda. Deixa eu só, Pode. desculpa, só deixa eu voltar numa coisa que você estava falando sobre a questão. Hoje, muitas empresas, por exemplo, só tem uma construtora que está comprando esquadria, ela tem um consultor ali de esquadria por trás, que isso é uma coisa muito rara, né? A gente não tem pessoas capacitadas para fazer esse trabalho. Os vendedores de vocês. Conclui. Depois eu falo. Os seus vendedores, eles tentam passar essa equalização de proposta para o cliente de vocês? Do tipo assim, olha, você está querendo comparar uma proposta de um produto A e eu tô te oferecendo um produto B, B+, com uma categoria nível, um outro nível, Tá, entendeu? vamos lá. Agora, vamos pensar em posicionamento e processo comercial. Primeiro de tudo, como é que funciona o mercado? Hoje a gente vive numa época onde todo mundo tem acesso à informação muito rápido. Então, hoje, para você fazer um orçamento de esquadria, para você pegar 7 orçamentos, é via WhatsApp em um dia. Pelo menos deveria ser, né? Muitas empresas ainda demoram uma semana para passar um orçamento. Vamos partir do princípio que a pessoa ela tem acesso, ela tem o projeto, ela manda para todo mundo, recebe o orçamento de todo mundo. Como que a maioria das empresas fazem hoje? Faz o envio via WhatsApp. Eu sempre falo o seguinte, para você vender pelo WhatsApp, você tem que ter o preço mais baixo de todos para você se tornar inquestionável no preço, porque você não tem percepção de valor nenhuma. Então, partindo do princípio que você não é o mais barato, você não vai conseguir ter alta performance pelo WhatsApp. Sim. Só enviar a proposta. Só enviar a proposta. Então, vamos lá. E aí, vamos fechar? Como é que funciona a nossa empresa hoje? É onde a gente fala do processo comercial. Então, quando o cliente chega, primeiro de tudo, ele passa pelo setor de pré-venda, que é um setor de qualificação. Às vezes o cliente chega pedindo, sei lá, um box de banheiro que não trabalha. Então, ele já desqualifica ali e você não investe tempo do consultor. Porque, assim, um erro que... Primeiro, tem aquele erro que muita gente fala, né? Eu atendo todo mundo. Cara, não tem como atender todo mundo. Não tem. Você tem que nichar. Porque se você tentar atender todo mundo, você não vai atender todo mundo bem e você vai ficar limitado porque você está tirando para tudo que é lado. Ou você vê grandes marcas, elas têm um nicho público, tem ali o avatar dele em que ele ataca. Então, quando esse cliente chega, a gente passa pelo processo de qualificação. Depois da qualificação, quando ele foi qualificado, ele passa diretamente para o consultor, onde ele vai fazer um primeiro contato via telefone, não é via WhatsApp, porque hoje o WhatsApp, quando eu sou atendido por uma empresa via WhatsApp, eu sempre fico em dúvida se eu estou falando com uma IA ou com um ser humano. Então vamos partir do princípio que venda é relacionamento humano, a gente traz isso para o atendimento humano. Qual que é a função do consultor no primeiro contato dele? É o que a gente chama de rapport, conexão. É entender o que o cliente quer. Então, por exemplo, na nossa empresa nós temos 4 perguntas que são fundamentais, que a gente não faz orçamento sem a resposta dessas 4 perguntas. Primeiro, o que é? Qual é o prazo que a pessoa precisa da esquadria? Porque às vezes o cara tá aprovando o projeto da prefeitura agora, tá pedindo orçamento, o vendedor tá lá loucão, achando que vai fechar, e o cara fala, não, eu tô só pegando uma média aqui, tô só levantando o financiamento da caixa. Eu tô levantando orçamento para aprovar, ou para ver se eu vou começar a construir. Então, se o pré-venda falhou nessa pergunta lá, é obrigação do consultor fazer. Então, primeiro, até quando ele precisa disso daí? Segundo, e que é onde a maioria das empresas erram, até quando ele tem que tomar decisão. Porque pode ser que ele precisa dessa esquadria para daqui 90 dias, mas ele quer tomar decisão daqui 30 dias. Pode ser que ele precise daqui 1 ano, ele quer decidir agora. Posso fazer um parênteses? Claro. Isso que ele tá falando é tão simples, né? É só perguntar. Caderno e uma caneta na mão. É só perguntar. Qualquer vendedor faz. Só que você sabe o que acontece? As pessoas têm medo de perguntar e perder a venda. Sim. Isso internamente acontece com a gente. E eu vou falar uma coisa: não faça isso pelo papel e caneta. Faça no aplicativo da WVED. CRM. Faz o CRM. Você preenche, você cria um checklist para ter essas perguntas e o vendedor saber o que ele tem que perguntar. Mas nem que faça... Meu, risca na parede. Mas assim, pergunta. Porque você sabe para que servem essas perguntas? Isso aí é quebra... Não, isso é quebra de objeção. É antecipação de objeção. Porque você chega lá na frente... Quando o cara vai virar para você, não, daqui 2 meses eu vou decidir. Se ele falou lá na qualificação que ele precisa decidir essa semana. Como é que ele vai deixar para decidir na semana que vem? Eu preciso ainda de mais 2 orçamentos, ele já falou. Eu preciso do contramarco para semana que vem, eu tenho que fechar agora. Então, assim, você tem essas 2 primeiras perguntas. Terceiro, e aqui tem uma galera que erra. Que é, você decide sozinho ou consulta mais alguém?
Quem é o tomador de decisão? Quem é o tomador de decisão? Isso é Isso é importante. forte. Vamos pegar agora, vamos pegar um orçamento tradicional. Toda obra de esquadria, médio e alto padrão, ela tem 3 tomadores de decisão. Ou 4 tomadores de decisão. Que pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o engenheiro, pode ser o arquiteto. Às vezes não é nem o marido nem a esposa que decide, às vezes é o arquiteto ou o engenheiro. Sim. E aí o que muita gente faz? Às vezes ele mira no arquiteto para ficar lá babando ovo pro arquiteto e quem toma a decisão é o cliente final. E às vezes ele tenta atravessar o arquiteto e o engenheiro, chegar no cliente final e é o arquiteto que dá o aval para tudo isso. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer quando chega numa obra Entender, né? é entender quem é que toma a decisão naquela obra. Quem é que toma a decisão técnica e quem é que toma a decisão financeira, que às vezes nem é a mesma pessoa. Aham. Às vezes o arquiteto vai avaliar tecnicamente e é o cliente que toma a decisão e vem negociar preço. Entendeu? Isso, cara, essas 3 perguntas, se você começar a partir de agora, todos os clientes que passam, você fazer um processo de... É meio que um onboard ali, não é? É meio que... Eu gosto de na chamar verdade, é um rapport, uma conexão com ele ali, né? Mas eu gosto de chamar de qualificação. Qualificação. Sabe por quê? Porque você está qualificando o lead. Poxa, até às vezes nem o cara que está comprando de você pensou nisso. Sim, Sim. exato. Então você está trazendo nível de consciência para a pessoa. A pessoa falou, nossa, é verdade, eu tô orçando esquadria e eu nem tenho o projeto aprovado ainda. Deixa eu esperar um pouquinho. Nossa, eu vou construir daqui 2 anos. Aí você, aí é esse que é uma venda consultiva, né? Que eu gosto muito de pensar nisso. Dentro desse cenário, o cliente nem sabe o que ele está fazendo da vida dele. Por exemplo, o projeto nem aprovou na prefeitura, ele está orçando e ele nem sabe que ele vai construir daqui 1 ano. E aí você vai falar para ele assim, cliente, esse orçamento eu posso até te passar, mas não faz sentido eu passar para você agora, porque daqui 1 ano o preço é outro. Sim, sim. Eu posso te dar uma base. Posso te dar uma Por ideia, exemplo, mas lá a gente tem um valor de metro quadrado que é uma base. É uma perspectiva. posso te falar agora aqui, ó, X. Uma base. tanto. Não é a realidade exatamente aquilo ali, mas assim é uma Porque a base. realidade ela é que você sazonal no mercado. Você acaba direcionando todo o processo comercial ali. Exato. É que aí, vamos lá, 100%. o trabalho de consultoria, assim, eu tenho muito isso dentro de mim, que o trabalho de consultoria é quando você é capaz de chegar pro teu cliente e falar, eu não estou apto para te atender. Exatamente. O meu perfil não está apto para atender o que você precisa. A gente tem que A fazer tua muito dor isso, né, não é o gente? que eu consigo atender. É aquela famosa frase, eu preciso aprender a demitir clientes. Demitir clientes. Porque realmente, por exemplo, assim, E- eu tô falando agora do meu lado aqui. Às vezes eu chego pro cliente, é que acaba que a WVetro, graças a Deus, ela consegue atender todos os nichos. Eu consigo atender Os níveis, né? os níveis. Eu consigo atender a pequena empresa que é ele mais 2 funcionários, até atender uma empresa de 300, 400 funcionários e tudo mais. Mas o Premium, o WVET Premium, ele é já para para o público que tem mais Sim, mais funcionários, colaboradores, porque né? É um público para um nível de consciência diferente. Maior. É isso que a gente faz quando eu pego e falo assim, cara, eu não vendo o premium para quem tem, por exemplo, menos que 15, 16 funcionários, pela questão do que eu sei que ele não vai operacionalizar. O nível minha de consciência do ferramenta. empresário é diferente. Operacionalizar a minha ferramenta e o problema no final das contas vai ser quem? A A ferramenta. WVetro. A ferramenta não atende o prêmio que eles me prometeram, mas você não é. Você vai caber ali numa versão intermediária, que é o Consult. Você vai conseguir ter essa ferramenta disponível e a gente está aqui preparado para quando você quiser subir de nível, a gente tem a ferramenta para você. Então, ter esse conhecimento, você acaba criando uma confiança do cliente no comercial e até internamente. Porque se o cara for implantar um prêmio, ele vai chegar e falar, cara, mas é muita coisa que eu tenho que fazer aqui na implantação. Porque é uma E é ferramenta só um mais que complexa. está operacionalizando a administração, sei lá, 2 no Não, máximo, não então tem não tem como. como. E aí, pegar a pergunta-chave, que é o que ninguém faz. Vocês têm ideia? De vendas? De qual é a pergunta de qualificação, que talvez uma das perguntas mais importantes que existem e que ninguém faz. Quanto ele pode investir? Exatamente. Todo mundo tem um medo absurdo de perguntar para a pessoa quanto ela pode investir. Um medo absurdo. Pois é. Isso aí é um termômetro muito grande. Olha que interessante. Vamos lá. Agora, vamos pegar a parte de linguística, porque assim, é muito importante. Não é mais importante a forma como a gente fala do que a gente fala. Quando a gente pega o princípio da linguística, é assim que funciona. Não é chegar para um cliente e falar assim, ô Osmir, quanto que você pode investir aqui? Ou quanto que você pode gastar? Vamos piorar. Quanto que você pode gastar aqui? Eu automaticamente estou julgando o teu bolso. Então vamos mudar. Agora eu vou aproveitar você aqui para fazer uma consultoria de processo de venda. Mudar essa pergunta para hoje eu atender no B2B. Eu atendo Tá. empresa, eu vendo para empresa. Perguntar para ele qual é o faturamento mensal dele é muito errado? Agora é mais. Você tá dando uma dica para mim. Eu te digo que não tem relação. Por Não? quê? Porque vai dentro. Vamos pegar do faturamento, vamos trazer isso para o B2C, que seria quanto a pessoa ganha. Concorda comigo que é mais ou menos equivalente? Qual é o teu salário, se você é um CLT, por exemplo? É o teu faturamento mensal, você concorda? Então vamos lá. Não, faz sentido. Ou melhor, não seria exatamente não seria exatamente quanto a pessoa ganha, ou quanto ela pretende investir na obra. Vamos pegar nesse ponto.
Nós temos pessoas que investem milhões em obra, que quer gastar 20 mil de esquadria, que não tem conhecimento e não quer investir. E você tem pessoas que vão investir muito menos do que isso e gastam muito mais com esquadria, porque entendem. Então, assim, ele não tem uma relação direta do quanto ele ganha com o quanto ele pode investir no teu serviço. Por quê? Depende do nível de consciência, de percepção dele. E outra, depende do nível de ROI que ele está enxergando. Você pega um premium hoje. É óbvio que não é o sistema mais barato do mercado, mas qual é o ROI? Qual é o retorno sobre o investimento que isso vai dar? Sabe aquele caso que a gente estava falando sobre o almoço do Flávio Augusto, dele cobrar 1 milhão para almoçar? Quando você olha e fala, cara, o cara cobrou 1 milhão. Só que dentro de uma conversa lá de meia hora, que ele teve com um cara lá no case que ele contou, que ele fez o cara economizar 9 milhões, ele saiu com a sensação de que 1 milhão tinha cobrado barato. Então não é o preço, é o retorno que dá em cima disso. O valor que você gera. Então quando a gente pega esse princípio de perguntar o quanto a pessoa pretende investir, olha a diferença. Osmir, quanto você quer gastar aqui? Quanto você pode gastar? Para chegar para você e falar, Osmir, quanto você pretende investir? Quando eu falo pretende, eu tô jogando a bola para você, eu tô jogando a bola para você o quanto você pretende investir. Não interessa se você ganha 10 milhões ou 10 mil. É o nível de percepção e consciência para investir naquilo ali. Quando ele te responde, fechou. Você já quebrou uma objeção, por quê? E quando a resposta for, tipo, o menor possível? Aí depende. A tua empresa... Não, eu tô pensando agora, eu tô aproveitando você aqui pra fazer vamos lá. Ó, mas é bom. Eu ia fazer a pergunta... Aqui, gente, vendas é vendas, né? A gente tem que... A gente tá aproveitando dele. A gente tá fazendo aqui uma consultoria. Mas é o seguinte, você falou quanto você pretende investir. Isso. A palavra quanto você tem disponível para investir é ruim? Não. Não, é ok. Mesmo. É dentro da... Não usei, mas assim... Tá. Assim, o cuidado que a gente tem que ter é que a pergunta, quando a gente faz, é sempre uma pergunta aberta, ela não pode ser uma pergunta de julgamento. Porque quando eu viro e falo assim, quanto você pode, eu já estou falando que você não pode gastar muita coisa. E quando eu falo você pretende, não faz diferença para mim você afirma se o cliente ganha muito ou pouco. Interessa para mim o nível de consciência que ele tem sobre esquadria. Então, quando ele responde o valor... Ótimo. Você já quebrou a objeção de preço lá na frente, que se você fala para mim 150 mil, como é que lá na frente, se eu te passo um orçamento de 140, você vai falar, nossa, Diego, mas... Você falou lá que era dentro do valor. Segundo, se você... Aí você fala assim pro cara, lá no pitch de venda, você vai falar assim pra ele, olha, você tinha disponível, você ancora, né? Exatamente. O valor de 150. E tô partindo do princípio que quem faz a pergunta anota no CRM para depois não esquecer dessa informação. Com certeza, né? Agora vamos pegar a tua pergunta. Anota no WFetro. O que você falou para mim? Checklist, o que você vai quero gastar o menos possível. Vamos lá. Quando você fala para mim, quero gastar o menos possível, o que eu penso? Pode ser que você realmente esteja com o orçamento apertado e queira gastar o menos possível, ou pode ser que você não conheça nada de esquadria e ache que é tudo igual. Então, para você, vidro, é tudo igual e vai investir o menos possível. Aí a questão é, se você vira para mim e fala assim, olha, eu quero gastar o menos possível. Cara, eu tenho que entender, o meu produto é o mais barato de mercado? Se o meu produto for o mais barato ou for, no mínimo, competitivo, eu consigo te atender. Se eu já sei que a minha linha de produto começa um degrau acima dos mais baratos, é virar para você e falar, Osmir, eu não tenho um produto que te atenda se você partir para o cenário de preço mais baixo. E tá tudo bem. O meu produto, ele começa... Cliente, né? É o demitir o cliente, é aquele cenário de virar, você vai comprar um carro, o cara que vende o carro, qual é a primeira pergunta que ele faz? Quanto você pretende investir? Para saber qual é o tipo de carro que ele te oferece, se é de 60 mil ou se é de 100 mil. E eles têm já essa cultura de perguntar. Nós não temos. É verdade. Então a gente tem que começar a fazer. E aí, só que aí esse não é o mais difícil. O mais difícil é quando o cliente vira e fala assim, por que você quer saber? Porque na cabeça dele, se ele falar, e você tiver um preço mais baixo, você vai subir o preço. Se ele for um vendedor, ele já tá em as manhas do rolê. É aquele cenário. Ou você tá vendendo, ou você tá comprando, né? 100% do nosso tempo. Então, quando ele fala isso, por que você quer saber? Como é que vocês sairiam dessa? Eu acho que eu tô falando de mim, eu responderia a ele porque eu tenho vários produtos para te oferecer, eu preciso saber em qual produto te encaixa. Exatamente, cara. É chegar para ele e falar assim, eu tenho uma linha de entrada, que é uma linha mais econômica, eu tenho uma linha de alto padrão, eu tenho uma linha intermediária, eu preciso entender o que te oferecer. Eu vou ter que assistir o nosso próprio episódio, entendeu? Se ele não falar, tá tudo bem. Mas se você perguntar para todo mundo, você vai ter ali a taxa de conversão que vai te falar e você vai facilitar a quebra de objeção dele. Sim. Isso funciona para venda, inclusive, de mentoria. Eu estava explicando para Ana mais cedo. Hoje eu tenho a Connectus Club, que é uma mentoria aqui que eu desenvolvi, que quando, antes de eu conversar com a pessoa, eu tenho uma base de investimento para ela. Cara, para saber se eu devo ou não investir tempo.
Até porque nem todo cliente é o seu cliente, né? E outra, só que antes dela acessar o Exatamente. preço, eu faço algumas perguntas técnicas para entender o nível de consciência dela. Quando ela tem um nível de consciência que ela não consegue pagar aquele preço, fala, ok, ela não consegue agora. Agora, quando a pessoa ela não tem o nível de consciência, você nem adianta você marcar com ela para conversar que você vai Mas perder é que tempo. quando, por exemplo, assim, a pessoa, às vezes, a gente também tem algumas perguntas. E uma delas é o número de funcionário que ela tem. Porque eu consigo... Número de funcionário. O número de funcionários que ela tem, porque eu sei em que versão ela vai se encaixar melhor e eu vou entregar o melhor produto com ela. Ela me responde. Sim. Ela vai me responder, eu tenho 3. Só que quando durante uma conversa, ela mesmo solta, não sei o que, você consegue perceber? Você fala assim, tá... No que você está me falando, 3 funcionários, eu tenho essa versão, mas ele não tem essa e essa ferramenta. A pessoa mesmo já... não, eu preciso dessa e dessa. Então, eu consigo ter essa entrega em número de funcionários. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Isso está escrito... Isso tem um script? Porque isso é um script de venda. Não, sim. As perguntas de Sim. qualificação, ela tem que estar anotada porque os vendedores ou os consultores, eles têm que fazer essas perguntas. Total. Hoje é segredo nosso, mas é uma IA que faz as primeiras perguntas ali. Se tivesse Não, a IA para topo de funil é fantástico. Sim, porque ela vai me trazer Ela aqui. filtra, né? Fantástico. Isso te economiza um tempo absurdo. A vendedor Ana já sabe, entra. eu adoro IA. Eu passei pelo meu hype de IA e que o Venda na Obra só falava de IA. E agora lembro. eu meio que tô equilibrando. voltando, né? Tô voltando para a origem Mas do é relacionamento importante. humano. Toda ferramenta que ela vem trazer uma otimização de processo para a empresa, eu acho que ela é válida, se ela funciona. Né? Por isso que analisar os dados é tão importante. Entende? Exatamente. Aí entra a visão da IA. O que muita gente tenta fazer hoje? Substituir o ser humano pela IA. Não tem. E, na verdade, a IA, ela é uma Ela é complemento. ela é potencializadora do ser humano. Então, quando você tem um processo de marketing ou processo definido, ou comercial ou de gestão bem definido, e aí você implanta uma IA, ela potencializa. Mas a quando você gente- Mas isso que você você- pensa no cenário de substituição, raramente dá certo. Mas isso que você está falando, tem aquela pergunta, a IA vai dominar o mundo? Não, porque se Vai. você não saber... Não. Mas depois entra nessa briga. Desculpa. A gente não acha, porque se você não souber fazer as perguntas que tem que ser feitas para IA, ela não vai te responder o que você precisa. Se você não saber indagar ela com aquilo que realmente você quer, ela vai te dar respostas muito Genéricas. boas, mas de uma forma que ela não sabe te responder, porque ela não sabe o seu nível de conhecimento. De nível de conhecimento e de consciência. É que quando eu falo que a IA vai dominar o mundo, não é que ela vai substituir os seres humanos. Sim. Mas é que a IA ela vai ser o divisor de águas entre quem usa e quem não concordo. usa. Eu acho Sabe que tem a antigamente, quando era Lembra questão da de Revolução faculdade? Industrial? Quando Eu tinha acho que vai questão ter a da faculdade, revolução da IA. Eu será? acho. Lembra que a pessoa tinha que fazer faculdade, tinha que se formar para conseguir um bom emprego. Aham. Hoje, o Eu fiz uso da isso, IA, tá? você fazer boas E não perguntas... consegui um bom emprego. Nem vou falar a cara que ela fez quando eu falei, fiz pós-graduação e tal coisa. Mas vocês concordam comigo que hoje, por exemplo, vamos pensar num cargo administrativo da empresa, ou um cargo estratégico. Eu não consigo me ver dando chance para nenhuma pessoa se ela tiver aversão à IA. Eu também Não tem como. Não tem como. Concordo. Impossível. Vamos lá, Ana. Quero fazer uma pergunta para você. Eita, Deus. Meio polêmica. Ai, meu Deus. Muitas empresas da esquadrilha dizem o marketing não funciona. O que elas estão fazendo de errado? Ai, eu podia dar uma chinelada. Eu acho que Elas você não devia estão dar uma. fazendo o marketing direito. E qual seria o marketing direito? Cara, isso é forte, né? Na verdade, Não, eu tô te falando porque realmente eu escuto isso e não concordo, mas eu queria ouvir de vocês. olha só. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente tá falando de marketing, hoje na nossa vinda pra cá, a gente passou 2 horas no carro conversando. Full time ali sobre vários pontos do marketing, tá? Mas, primeira coisa, marketing não é você colocar tráfego pago em Meta e Google e deixar lá. Essa semana aconteceu um onboarding de um cliente, a gente acessou os dados dele de Google, ferramenta de Google, e o cliente, a última agência que estava trabalhando com o cliente, mexeu no Google dele 2 vezes nos últimos 6 meses. É óbvio que você não vai dar resultado. Mas agora, para a agência ter mexido 2 vezes nos últimos 6 meses no Google do cara, o cara não deve ter feito nenhuma reunião de resultados com a agência. Que é o Entende? que a gente faz, né? A Cada gente faz a cada 30 dias. 30 dias. Inclusive, tem. amanhã era para ter uma, não vai ter, porque você vai estar viajando, mas Por quê? a gente vai. Amanhã? Não. Não? Pode ter. Não pode manter. Justamente, toda primeira sexta-feira do mês. Cada cliente tem um dia, né? A Perfect é toda primeira sexta-feira do mês, a gente se reúne para discutir resultados. Resultados positivos e E negativos. resultado número? Número. É número, é métrica. Totalmente métricas. Então, por exemplo, se não é que o marketing não funciona, não tem como você contratar uma pessoa externa e que ela não entende do seu mercado, que ela não entende do seu produto e você achar que ela vai te trazer 300 mil em vendas mês sem discutir nenhum assunto relevante com ela. Então, o marketing que dá resultado, eu gosto muito de pensar na perspectiva de que
pessoa que está executando esse serviço para você e você, ambos têm que dar 50% de si para dar o 100%. Entende? Porque, por exemplo, assim, ó. Olha como isso é forte. Você tem essa mesma dor, né? Com a questão de gestão. Eu tenho a questão Da implementação dos clientes. Ele precisa entender que a gente fala até que é mais do cliente, mas, por exemplo, se for 50 da empresa que faz a implantação e 50 da empresa que está querendo ser implantado, a gente consegue fazer uma implantação boa. Decente, caramba, muito. Agora, se ele já contratar com a ideia do tipo, olha, eu não preciso fazer nada da implantação, vai fazer tudo por mim, isso não vai dar certo. Não tem como dar certo. Entendeu? É a O mesma sistema coisa do funciona sem marketing. pessoas, né? Não. Não tem Alguém como. tem que alimentar o E sistema. a mesma coisa do marketing. Não tem como o marketing funcionar se a empresa não está presente. É. A gente conseguiu atingir resultados expressivos com os clientes que são mais engajados com a gente. A gente já tem esse dado estatístico. E a gente já consegue ter previsibilidade dos clientes que vão sair reclamando que a agência não dá resultado. Mesma coisa do sistema. Muitas empresas falam que o sistema não dá resultado, mas ele não entende, às vezes, que a gente... eu tô sendo aqui falando, mas a gente fala pro cliente que 70% é responsabilidade do cliente e 30% nosso. Mas pode ser 50-50. Eu acho que 50% é justo. Sim, mas aí, Osmer, ele entra naquilo que a gente fala muito. 2 pontos importantes aqui. Primeiro, aquilo que a gente falou. A maioria das empresas deixa para contratar uma agência de marketing quando estão sem Apagando vendas. incêndio, E né? aí ela pega 3 meses Não dá. e não tem o resultado que ela achava que ela ia ter. E aí a estratégia que não funciona. Às vezes a estratégia funciona muito bem, ela nem executou, ela nem tinha mão de obra, Nem não deu tinha o nível de tempo, né? consciência para executar. E não deu tempo e depois falou que não funciona. E segundo... Aí entra a questão do nicho. Por que a Ana hoje tem muito sucesso dentro do segmento de esquadria? Porque ela está vive nichada isso. dentro do segmento de esquadria. Então, quando eu falo para ela, eventualmente, um nome de uma linha, ou... Não, e outra, você tem um grande diferencial que você é arquiteta. É, também. Hoje, o mercado de esquadria, ele é, vamos dizer, altamente dependente da arquitetura. As grandes obras estão na mão de arquitetos. Então, ela traz a visão de comunicação, né? arquitetura e também de estrategista de marketing. Então, quando ela faz a estratégia da empresa, ela já faz pensando como que um arquiteto gostaria Gosto de ver. E assim, e a percepção, tá? De você vender para um arquiteto e você vender para um cliente, ela é diferente. Totalmente. Ela é diferente. É tão Totalmente bacana diferente. a visão da Ana sobre isso, porque a gente estava numa reunião online, nossa vez, e eu falei assim pra ela, a norma 7199 teve uma atualização. Eu falei pra eu estar falando pra vocês. E a gente fez um conteúdo no Papo de Esquadria falando sobre a atualização da norma, que hoje todas as portas têm que ser vidro de segurança. Então vai acabar hoje que as empresas que fazem obras verticais, elas usam, colocam uma travessa ali até uma altura, a parte de cima não precisa de segurança, a parte de Que era, baixo né? precisa. É. Eles realmente tinham muita economia com isso. Mas hoje a norma não permite mais. O vidro da porta tem que ser inteiro de segurança. A primeira coisa que ela falou assim, isso vai impactar muito na arquitetura dos prédios. Total, porque você muda a estética das portas. Ela vai tirar a De um travessa. assunto de esquadrias para um De A, assunto né? De A, não, Por quê? de norma. de norma Porque a de visão esquadria. dela é arquitetura com marketing unido. Isso Então faz eu diferença. preciso que os meus clientes tenham isso em mente, porque hoje, E se eles forem aí- atender a norma, que já tem que estar atendendo a partir de janeiro, eles teve um período de adaptação, mas a partir de janeiro eles têm que ter todas as portas, tem que ser Nossa, que inteira de dó. vidro de segurança. Então, isso para o marketing, e você que tem essa visão, você já sabe, esteticamente vai mudar todo o Vai layout. mudar, das muda, esquadrias, muda. E isso, entendeu? e olha que interessante. Quantos arquitetos hoje sabem dessa norma? Essa é uma norma que todo arquiteto tinha que estar sabendo. Então, As empresas de quadrinhos Então, tinham cadê o que nosso marketing? tinha que estar visitando os arquitetos. é, Eu digo Trazendo assim, a dentro do informação, cenário né? ou do marketing, ou então da visita recorrente que eu sempre falo, da cadência de visita Sim. para arquitetura, para municiar de informação. Se você for Eles pensar... não sabem disso. Não, mas é o que a gente tá falando aqui antes nos bastidores. Arquiteto e engenheiro, ele sai sabendo sobre cerâmica, ele sabe sobre cimento, sobre estrada, sobre tudo. Ele sabe tudo. Elétrica, tijolo, hidráulica, pedra. tijolo, Vidro, ele não tudo. sabe nada. É. não sabe de vidro. Gente, eu Ele juro não por sabe Deus que eu nada não, de vidro e esquadria, nada. eu não sabia a diferença Por de culpa uma do próprio pele de setor, vidro né? e uma fachada cortina. Por quê? Eu falo do setor, mas eu também falo da cadeira acadêmica, tá? Uhum, Porque sim. assim, ó, Aí que tá doido. a gente tem disciplina de materiais na escola. Na faculdade, perdão. E o vidro não tá e lá. não tá lá o vidro. Nem o alumínio. Tá o vidro, tipo assim, vidro. Vidro. Entendeu? Vidro. E aí a gente E tem... aí, se a gente Agora, for- a pele de- E se a gente culpa for- de quem vocês acham que é? Pra mim é inteira do nosso próprio setor. Você acha? Total, não se valoriza. Não, acho que também... Faz sentido? Por exemplo, uma das Mas maiores você- críticas que eu tenho. Perdão, uma das maiores críticas que eu tenho dentro das feiras é que as feiras não são feitas para arquitetos. É, isso é verdade. O que eu vejo muita empresa hoje, muita empresa que desenvolve linha ou desenvolve sistema, que ela faz o marketing em cima do vidraceiro. E o vidraceiro ele não tem um nível de consciência para replicar aquilo. Aí a empresa vai lá, lança um baita produto com um valor 2, 3 vezes mais alto, sei lá, um box de banheiro. Lançou um box de banheiro, linha A. Quando chega no vidraceiro, ele fala, mas o meu cliente não vai pagar esse preço. E pronto, morre ali.
Mas ele também não tem argumento. Só que né? você já O produto imaginou não serve se, pra se esse produto estivesse no projeto arquitetônico? Ou numa casa cor da vida, né? Mas, ó, um organizador de feira, eu vou falar o nome, o Luiz participou, eu fiz um episódio com ele. E ele falou, às vezes a gente também não pode esquecer que quem a gente tem que atingir, às vezes, é a construtora e não o arquiteto. Porque quem assina o cheque de pagar é a construtora e não o arquiteto. Então, a gente precisa também ter o foco no arquiteto, mas também ter na construtora. Mas Então assim, você ó, entende que o vidraceiro é só um pedaço? deixa eu só, E não deixa eu deveria ser o só foco principal? pegar esse gancho do arquiteto e construtora. Eu concordo, mas em partes... É porque, assim, em aspecto marketing, a gente tem que falar com o máximo de pessoas que a gente puder e a gente atinge as outras quase que enfim, por tabela, tá? Em que sentido? Eu tenho mais arquitetos ou mais construtora no mercado? Arquiteto? Tá. Eu tenho mais arquitetos ou mais cliente final no mercado? Cliente final. Tá. Beleza. Vocês estão me dando esses dados. Quando eu direciono a minha comunicação para o cliente final, eu consigo me comunicar com o arquiteto do mesmo jeito? Ele entende o que eu tô falando? Não, calma. Se eu tô explicando sobre produto, Ah, sim. sim. Se E eu você vai consigo... explicar de uma forma rasa para o cliente final, ele vai ficar incompreensível O pro arquiteto vai entender. Sim. E muitas das vezes o arquiteto também é o cliente final que também não entende do produto, Sim. né? E muitas das Maioria vezes a construtora, que é o cara que tá lá no topo, também é o cliente final que também não entende do seu produto. Então, qual que é o lance? A sua comunicação, ela tem que ser direcionada da maneira mais simples possível para os três públicos conseguirem entender. Ah, Ana, mas eu quero chegar no arquiteto. Beleza, mas aí é um anúncio. Eu tô falando de anúncio, né? Direcionando totalmente para tráfego pago. Aí é um anúncio realmente voltado para o arquiteto. O que você vai ganhar o arquiteto? Aonde você ganha o arquiteto, você sabe? Hoje? No anúncio. Ah, no anúncio? De bate pronto, assim. Posicionamento. Tá. Mais ou menos. Tem alguma ideia? Não. Na estética. Concordo. Estética. Sim. Arquiteto, esse vidro aqui vai deixar o seu projeto mais feio. E esse daqui vai deixar o seu projeto mais bonito. Concordo. Meu, você pega o arquiteto pra você e ele te coloca no colo e fala: ai, meu Deus, eu amo esse cara, porque ele me mostrou o que vai dar certo e o que vai dar ruim no meu projeto. É então interessante você falar isso, porque Mas é a casa com mudança... aquilo que você falou na nossa reunião, do tipo, cara, isso vai mudar toda a estética Vai mudar a dos estética. prédios. E eu preciso, ela provavelmente na sua cabeça não consegue, eu preciso porque minhas empresas anunciem isso de alguma forma. Exato. Então, a gente tem que entender, por exemplo, assim, uma coisa é um conteúdo. Assim, o marketing, a gente pode separar ele num mapa mental, assim, né? Tranquilamente. Uma coisa é o conteúdo orgânico, outra coisa é o anúncio, outra coisa é o posicionamento do dono da empresa, outra coisa é o posicionamento do cliente fazendo um depoimento, a roupa que o cliente está vestindo, a casa do cliente. Mas no fim de tudo, se a gente quer direcionar a comunicação para uma pessoa só, a gente tem que entender como que é a percepção dela sobre aquilo. E o arquiteto gosta da estética. Ponto. Isso é tão interessante o que você está falando. Agora, deixa eu devolver uma pergunta para você. E quando é o engenheiro, o que você acha que é o que mais pega para ele? O engenheiro é a técnica, né? Segurança. Segurança, técnica. É a mudança de linguagem que a gente tem que ter do arquiteto para o engenheiro. Uma coisa Quem que convive com um perito do lado dele, olha o que fala. Né? Mas E é verdade. E olha que interessante. Quando você fala com o arquiteto, você sempre vai para o lado da estética e da criatividade. E quando você fala com o engenheiro, você vem para o lado da segurança ou da racionalidade. Olha que caso interessante. Isso sempre aconteceu com a gente. Eu sempre passei por essa situação e deve acontecer com a maioria das pessoas. Quando eu bato o olho num projeto e eu vejo a cor da esquadria, na maioria das vezes eu já sei se é um arquiteto ou um engenheiro. Por quê? O arquiteto vai numa cor preta. Vamos pegar as linhas tradicionais, assim, sem contar hoje o lado onde está indo, né? Vamos lá. Preto. E o engenheiro Por quê? Porque esteticamente é mais bonito. O engenheiro vai pro branco porque o branco não risca. Não. Ah. Ele vai pro branco porque um tempo atrás o alumínio branco era mais barato que o preto. É. Há o quê? Uns 3 anos atrás? 2 anos? Você entendeu? Então, assim, ele vai na ideia da economia. Mas é o que o Luiz quis dizer. Quem assina o cheque, às vezes, é a construtora e ele tem esse pensamento. Ele não tem um pensamento de, tipo, vai ficar muito mais bonito uma madeirado se ele gera real. Quantos prédios você vê por aí hoje que tem em esquadria preta? Pouquíssimo. Nossa, e é tão mais bonito, né? Mas a visão, a cultura sempre trouxe que o branco é mais barato. E por que as pessoas não sabem disso? Porque o as vidraceiro e o empresas não serralheiro não falam. visita ninguém. E as empresas não falam. A minha visão disso é que não Nossa, tem a conteúdo. comunicação Dá licença, com eu vou eles. anotar aqui. Não tem a comunicação com eles. Mas hoje a gente até diminuiu essa necessidade. Hoje,
você vai saber falar melhor que eu. A necessidade de ter várias revisões do mesmo orçamento, porque às vezes ficava no branco, no preto, não sei o quê, para comparar o preço na questão da pintura. E essa comparação de preto e branco hoje não faz mais sentido, Não. porque o preço é o mesmo. É. Mas há uns 2 anos atrás, o preço Fazia. era mais caro. Nossa. Só que, ó, olha o por que que você tá que ficou falando. mais barato? Você tá Ficou me mais falando de 2 anos atrás. As E atualizações a maioria são dos engenheiros muitas, né? ou arquitetos até não sabem dessa informação. Sim. E por quê? Porque eu sou um grande defensor de visita de recorrência para arquiteto e engenheiro. E a cada 45 Mas é que dias você você está falou, visitando você e fala- monitorando e avisando sobre atualizações. Você falou no início, quando você foi fazer, você ficou pensando assim: eu não tenho tanto conteúdo para passar para o público, eu não tenho. Mas você entende que são esses Eu pequenos já anotei conteúdos, aqui, ó. Conteúdo para. são esses pequenos conteúdos que vai fazer a diferença. Faz. Se E não faz a são diferença do no tamanho do nosso mercado, né? mercado que não tem essa informação. Eu hoje tenho essa informação que o preço não faz diferença porque eu faço implantação Porque a gente está semanalmente dentro disso. Gente, eu não cliente, sabia. e ele vai É. fazer o Eu não cadastro do sabia preço. que o preto e o branco estavam o mesmo preço. Sim. E Entendeu? antigamente o preto era mais caro que o branco. Era mais mas caro. hoje- Então a engenharia vai para o custo mais baixo. O arquiteto vai Pra para a estética. É, só Olha que que daí interessante. é legal, mas ao mesmo tempo, eu falo assim, que uma linha editorial de conteúdo, uma programação de conteúdo, ela tem que comunicar com todos os públicos que a gente quer. Mas, ao mesmo tempo, se eu explico que o sistema X tem a diferença A, B, C e D comparado ao sistema Y de uma maneira simples, eu atingo o arquiteto, o engenheiro, a construtora e o cliente final. Todo mundo. Entendeu? Então, essa é a comunicação simples. E aqui volta muito para aquilo que a gente estava discutindo mais cedo, em relação a você não falar sobre linha e sistema. Eu falei isso aqui no outro episódio também. Não faz sentido você vender para o arquiteto, para o engenheiro. Talvez para o engenheiro até faça sentido entrar na linha. Mas eu Muitos acho que engenheiros entra. também não Eu acho que entra na sabem. performance do Muitos produto. engenheiros chamam de Supreme. Meu Então, hoje em Deus. dia. E esquadrilha. É. Não, o engenheiro e arquiteto, ele não sabe que tem linhas ou sistemas, essas coisas para esquadria. Para Exato. ele, É tudo a mesma coisa. É tudo a infelizmente, mesma é um coisa. tapar o buraco dali para ele. E é É. bizarro isso, porque você faz uma parede estrutural, né? Uhum. Mas é que a arquitetura mudou muito rápido e o nível de consciência das empresas de esquadrias não subiu tão rápido quanto o movimento da arquitetura. Então, o pessoal às vezes vai fazer uma porta de 4 metros de altura com a visão de quando era 2,10, quando o pé direito era baixinho. É. Então, você começa a ter, inclusive, um grande problema, que é onde o Maurício até falou muito, que é o problema de responsabilidade técnica no setor. Que hoje o nosso setor não tem barreira de entrada e Nossa, não isso que tem a você falou. responsabilidade técnica. Isso que você falou foi muito bom. Como é que é? O nível de O nível de de consciência das do empresas de mercado, esquadrias não acompanhou a velocidade evolução da arquitetura. Sim. A evolução da arquitetura. É por isso que a gente tem Isso é tanto problema com esquadria, com problema Vento de caindo, E desempenho. aí coisa você errada. escuta, você deve falar, eu escuto das empresas da esquadria, o problema é que o arquiteto vem com uma ideia mirabolante e a gente tem que fazer o projeto da esquadria. É. Porque não acompanhou. Então, por exemplo, assim, hoje, poucas sistemistas têm essa questão do, por exemplo, ter o trilho inferior, onde eu vou montando a quantidade que eu quero de folhas para fazer. Poucos sistemistas que desenvolveu isso. Mas isso foi desenvolvido por causa da arquitetura. A arquitetura ia lá, pegava um vão e tinha 9 portas. Mas 9 sempre folhas, né? começa- E é tão lindo, né? Sempre É tão começa- lindo é aquela a concepção do projeto. Sempre adoro. começa pelo projeto. O projeto ele move. Ele é o Por que isso é que eu sou um manda, né? grande defensor de visitar arquiteto, explicar como relacionamento, funciona, né? para que essas informações técnicas estejam no No projeto. Porque quando ele coloca no projeto, ele melhora o mercado. Porque ele obriga aquela pessoa que não entendia daquele determinado produto ter que melhorar, ou então ele nem concorre. Sim. Ou então ele vai ler aquilo ali e fala, nem sei o que é isso aqui, eu nem vou passar orçamento. E aí você começa a limpar um pouco o mercado. Sim, com certeza. Porque quando eu falo de limpar o mercado, ou o cara sai do mercado, ou ele melhora. Sim. Das duas, uma, né? Você filtra, na verdade, né? Você começa a filtrar. Então, Nossa, é uma assim, mata fechada, né? Uhum. Cara, Por olha, isso que eu olha a sou um responsabilidade grande- que a gente tem aqui. por isso que eu sou um grande defensor de que as empresas de esquadrias têm que visitar arquiteto com recorrência para monitorar as Eu atualizações. conheço uma única empresa de esquadria que participa do Casa Cor, sabia? Qual? Só a Vaico. É que Mas aí eu aqui, o faço que eu uma outra pensei pergunta. agora não é uma empresa de esquadria, é uma empresa de envedaçamento de sacada. que Mas aí eu participa do faço uma Casa outra Cor. pergunta. Quantas empresas de esquadrias estão numa Revestir? Então, é isso que eu falei, Estão Casa Cor, né? numa Feicom? Não tem. Cara, o pessoal simplesmente não vai porque Eles não acha que isso é só para arquiteto. É, então. E outra, e assim, ó, imagina que, vamos pegar aqui, a Vaico é uma grande indústria aqui do mercado da esquadria em PVC, né? Mas eu não vejo, nunca vi outra botando um marketing forte em cima de uma feira de arquitetos, tá?
Tá, então vamos lá. Vamos jogar uma... Eu tenho uma outra. Vamos jogar uma... Conhece outra? Pô, É que você Vamos falou jogar da uma ideia aqui? sacada, né? eu dei a sacada, mas eu tenho um outro sistemista que investiu no último ano, que é a Decamp. É. Ela investiu em Casa Cor. E Agora vou resultado, fazer deu um bom, negócio. será? Vou fazer Eu uma não sei. dinâmica aqui agora. Eu Vou queria fazer uma saber dinâmica já. agora. Vamos parar de... Viu? Vamos parar de chorar. Nós estamos chorando pra caramba, nós três aqui. Como que a gente pode ajudar o mercado? Total, né? Gravando um vídeo no YouTube. Não, Tô zoando, aqui. tô zoando. Como que a gente pode ajudar? Porque assim, a gente já sabe... Eu acho A gente já sabe que o mercado é amador. Ao meu ver, acho que desde quando eu entrei no mercado, eu vi que eles eram uma empresa onde não era uma serralheria e não era um serralheiro, era uma indústria de esquadria. Então, isso eu tenho pra mim, que a gente é uma indústria. Mas o que falta pra eles é conhecimento. Eu acho que o que falta para o nosso mercado é o projeto do Papo de Esquadria, é o projeto dos Premiums Days que a gente faz durante o ano. Eu acho que é o projeto que tem dentro O que a das gente faz? Conscientização. É, o que a gente faz? Eu acho que falta para eles é conhecimento. Conscientização. Mas tem um porém ali antes de também ter uma fiscalização maior das empresas que... Isso Administra. forte, Sim. fiscalização É bom. porque quando a gente fala sobre que mudar de nível de consciência, não é todo mundo que vai acompanhar, normal. É questão de mercado. Sim. Mas nós, quando a gente começa a se tornar até influenciadores do setor e a gente começa a mover pessoas, a gente assume uma responsabilidade de ajuda ao mercado. Uhum. Eu acho que esse é o ponto mais forte, assim, pra mim, sabe? Vamos Às ajudar o vezes, mercado. às vezes dá uma desanimada, né? Porque a gente, nossa, tem que lidar. Você estava falando antes do lead, da pessoa chegar e falar que tem 3 clientes. Eu tenho um áudio muito engraçado de um lead. Obviamente que a gente não vai expor as pessoas, né? Mas foi muito engraçado o áudio. A pessoa falou assim: Oi, tudo bem? Eu sou fulano de tal e eu quero saber de forma rápida. Eu sou bem objetivo, tá? Eu tenho a minha empresa faz 6 meses. Olha isso, cara. Eu tenho a minha empresa faz 6 meses e eu quero entender como é que você pode me ajudar e quanto custa. Tipo, olha o nível de consciência da pessoa em relação a marketing, por exemplo. Uhum. O cara entrou em contato comigo porque viu um anúncio da nossa empresa e veio falar comigo e mandou esse áudio. Tipo, eu quero saber como... Eu tenho uma empresa faz 6 meses e eu quero saber como que você pode me ajudar a vender mais e eu quero saber quanto custa. Tipo, como se fosse algo que eu fosse De pegar esse prateleira. copo aqui e vende aí, Mágica. cara. Compra aí. Esse copo custa É um 50 serviço de reais. prateleira. É. Eu passei, não é passei assim. por isso numa pessoa que queria saber como é que funcionava a minha mentoria. E não é Ele, assim, que ele né? mandou o áudio bem assim. Como que você pode triplicar as minhas vendas? O que eu falei, Olha cara. isso, cara. A primeira coisa que eu falei pra ele, eu falei assim, cara, primeiro de tudo, não joga esse peso em mim. Tu que tem que fazer Não isso, joga esse irmão. peso em mim. E eu, a partir do momento que você entra numa mentoria minha, eu vou te dar uma direção e quem vai fazer é você, amigão, não sou eu. A gente sofre muito com isso na questão daí, tipo assim, eu tô comprando um sistema com você. Quanto tempo eu tenho pra implantar? Cara, não sou eu que tenho que te falar. Eu vou te falar qual é o processo da Exatamente. implantação. E aí, cada etapa do processo depende de você fazer alguma atividade. E aí, isso fica pra você. Eu tenho empresas que Exatamente. implantou pra Mas ele em 4 por quê? meses e outra tem 2 quê? anos e não implantou. Porque é ainda. muito mais simples você transferir a responsabilidade pra jogar pra outra pessoa fazer do que você entender que, Se deu opa, errado. a empresa é minha, a responsabilidade é minha, sou eu que tenho que desenvolver e ele vai só me apontar a direção. Que é o que acontece com o marketing. O Diego já falou isso pra mim. Ele falou assim: se der certo, foi nosso. Se deu errado, foi culpa do marketing. Mas ele falou Total. brincando, né? Mas é que isso é o comum. que as pessoas E pensam. olha que interessante, você perguntou pra naquela hora sobre a questão do marketing, né? Por que as empresas não Acham que é ruim, né? acham que é ruim? Primeiro, vamos lá. Onde que tá o diferencial da Ana hoje? Ela nichou para a área de esquadria e ela tem um conhecimento técnico para isso. O que eu te contei hoje mais cedo sobre a experiência que eu tive com outras agências, que antes de conhecer a Ana, eu tive outras agências que eu conheci e eu tive uma muito emblemática, que foi assim, é uma empresa que ela se posicionou como especialista na área de esquadrias, uma empresa de marketing que se posicionou como especialista. Caí? Comprei. A entrega deles era uma porcaria. Só que, olha a contradição. A entrega deles era uma porcaria, mas o marketing próprio deles era ótimo, porque eles me convenceram. Uhum. O posicionamento deles estava muito O bem. posicionamento deles estava muito bom, mas o produto era uma porcaria. E trazendo isso para o nosso mercado, pegando o gancho, tá? Trazendo isso para o mercado, o que acontece? Quando a gente tá bem posicionado, o nosso produto nem precisa ser o melhor. Entende? A gente vai vender. Sim, sim. A gente vai vender muito. Velha história do McDonald's, né? Exatamente. Lanche Não é o McDonald's mais não conhecido, é o melhor do mundo. né? Não mas é o mais Mas é o que mais conhecido. vende. Então, a empresa que não aparece, que não coloca cara, que não abre as portas digital, que não faz um story, que não tem feed, que não tem estratégia, ela vai vender menos do que o tiozinho que colocou a cara no negócio. Sim, com Do que, certeza. do que o cara que se posicionou. O cara, às vezes, tem 2 anos de empresa.
E ele vende mais do que... Do que eu quero Eu ter falo em isso planos de porque- anos. É algo que a gente vê Exponencial. real. E acontece de fato, né? E... É, hoje, trazendo o que você está falando, eu sigo uma pessoa, tenho conhecimento dela, e ela fala, ela é uma nutricionista, ela fala assim, cara, o tanto de nutricionista melhores que eu é enorme. Mas o que essa nutricionista tem diferente de mim? Elas não vêm aqui e falar E se expõem. sobre nutrição e falar sobre isso. Então, elas são melhores que eu, mas elas não têm. Elas não falam. E eu acabo hoje, a minha consulta valendo 5, 6 vezes a mais que o delas, Caraca. porque eu venho aqui e eu falo. Você Quem não é entende? visto não é lembrado, né? É famosa lá, por que o ovo da galinha vende mais que que o ovo do Ovo do avestruz? pato. Do pato. Do pato. Isso aí, Porque a essa aí galinha é faz do Silvio Santos. Isso aí, cara, isso aí é fantástico. Conhece essa? Eu já ouvi falar isso. Porque a galinha faz muito mais fantástico. barulho que o pato, né? Então ela chama muito mais atenção. Cara, E aí uma- você falou olha do conteúdo, como o Diego cresceu? Foi aí. Olha o barulho que ele fez nesses poucos meses. Uhum. E ele segue fazendo. E é uma admiração que eu tenho muito pessoal com ele. E tenho me inspirado porque eu tenho muita dificuldade de produzir conteúdo. Eu gosto. Mas eu tenho dificuldade porque, Pra cara, gravar. rotina. Não, é rotina mesmo. Correria, agência, cliente. Mas é o que eu te falei agora do Papo de Esquadria. Mas Exato. é Aconteceu porque uma você situação. não coloca como Não, prioridade. 100%, Sim, sim. 100%. Essa é a culpa. E eu tenho cada vez mais percepção disso convivendo com ele. Porque o cara, ele é insuportável na criação de conteúdo. Não dá pra acompanhar ele. Se você vai fazer uma competição com o Diego, a gente vai perder de chinelada. Porque todo dia ele tem o Reels. E agora ele tá numa fase muito engraçada. Porque, assim, tudo que tá acontecendo, ele... Vou gravar. Eu, calma. É. Isso aqui é off, isso aqui é backstage. Calma. Tá bom, então tá bom. Mas na hora que der, você me avisa. E ele tá assim. Porque ele virou a chavinha do Imagina. conteúdo. Entendeu? Ele virou. E eu vou falar, às vezes eu tô em atendimento com o cliente e fico pensando, puta, eu precisava falar isso lá no Instagram porque isso ajuda muita gente. Só que daí eu não tenho a disciplina do Diego de ir lá e gravar. Mas pra a falar. questão é, faz na hora. Na hora. Eu não tenho a disciplina de, vou anotar para depois eu fazer. Eu não tenho esse negócio Anotar de, é vou fácil. produzir conteúdo terça e quinta, 8 horas da manhã. Cara, Não. a vida é muito dinâmica, A vida é muita tá coisa que a gente faz ao acontecendo. mesmo tempo. Então, o que eu faço é, cara, deu agora, 30 segundos aqui. E outra, tá e tem um ponto também que a gente agir na pressão, que a gente passou por essa experiência hoje. Hoje. Foi bem Que é engraçado. agir na pressão. Assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de agir na pressão. Quando eu me sinto pressionado, eu produzo mais. Uhum. Hoje, Foi bem teve um engraçado. cenário que, inclusive, a gente tem que falar sobre isso, sobre a parte de posicionamento. é verdade. Cara, tem um negócio aqui que as pessoas precisam entender. O que iPhone que custou 500 mil reais. Eu paguei 500 mil reais por um iPhone, tá? Você pagou? Um iPhone. É, Um iPhone. um iPhone. Um celular. Não, Esse agora aqui, ó. conta, não vamos Não, pagar. esse aqui. Não. Aquele ali, na verdade. Aquele Calma. iPhone. Para. Calma. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá, O que aconteceu hoje? A gente estava falando ali sobre a questão de posicionamento e tinha um amigo da Ana que estava chegando ali no restaurante para almoçar com a gente. A gente tinha o quê? 1 minuto para fazer. Ele falou assim, tô estacionando. Tô estacionando, tô entrando. Eu falei, bom, o cara vai chegar aqui, a gente não vai ocupar o tempo aqui para ficar gravando conteúdo. Então eu tenho 1 minuto para fazer um vídeo. Cara, peguei e fiz um vídeo muito rápido, sem erro. Eu ainda falei para ela, se ele não tivesse vindo, provavelmente eu ia errar uns 3, 4 take até eu conseguir acertar. Por quê? Porque eu ia querer ver o negócio perfeito. Como eu tinha 1 minuto para fazer, cara, só vai. Só fez. Então, assim, é o momento. Pegou aquele momento, bateu a pressão, tem 1 minuto, pega e faz. A maioria das pessoas deixa pra fazer quando estiver no melhor momento, quando eu estiver calmo, aí quando eu não estiver trabalhando, Sim, aí isso quando o meu filho não estiver chorando. E aí nunca... Cara, a gente nunca vai estar no momento ideal 100% tranquilo. Sim. Antes eu pensava assim, quando tiver uma sala... Não. Tipo, tem Cara, a não sala, vai, mas eu não só faço, começa, entendeu? sabe? Só começa. E Hoje, assim, ó, hoje quantas eu tenho pessoas produzem conteúdo na rua? Eu tenho uma teoria. Caminhando. A gente não é a Beyoncé que precisa justificar o que a gente faz. A gente só tem que fazer. Amanhã alguém... o próximo story, você tá esquecido, amigo. Sim, É sério. é zero. E aí eu te falo o Você não é seguinte, a gente ninguém. falou aquela hora sobre a questão de julgamento. Eu penso da seguinte forma, que você começou a produzir conteúdo, pessoas que estão próximas a você começaram a te julgar, cara, Você sai tá do no ambiente. caminho certo. Tá. Sai Certo. do ambiente. Sai do ambiente e você tá no caminho Senta em certo outra- também, né? Senta em outras Eu acho que mesas. se começam a falar é porque você tá no caminho certo. Eu acho também. Cara, você sabe eu acho como... que dá pra Você sabe que momento que eu olhei e falei assim, cara, eu tô no caminho certo? Quando eu tive meu primeiro hater. Isso aí sim. Quando eu fiz um vídeo que eu tive um comentário... Cara, foi um comentário muito Com certeza. imbecil que eu falei, cara, Caraca, adorei. é isso. Que eu lembro que o pessoal falou, nossa, olha que comentou. Eu falei, cara, que delícia. legal, isso. estou no Que caminho legal, certo. tô no caminho certo. É, O cara odiou o que eu fiz. Tá certinho. E assim, eu tenho algumas teorias na minha cabeça em relação a isso das críticas em volta. É algo complexo, porque normalmente essas críticas vêm de pessoas que a gente gosta, né? De pessoas próximas. Só que existe uma coisa muito interessante nisso, porque vocês estavam no mesmo nível. E quando você faz algo diferente do que aquela pessoa tem coragem de fazer, Incomoda. você subiu o nível e ela ficou.
Então, Expõe. naturalmente, ela vai falar assim, ih, ó, Ah, virou tá se blogueiro, exibindo. tá se achando. É. E logo, é só porque você subiu o nível. Ela só quer que você volte pro nível, entendeu? E quantas pessoas deixam de fazer por causa que... E aí, qual Volta. é o ponto? Quando são pessoas próximas, o que a gente procura fazer? Não, eu tenho que trazer a pessoa para ela entender o que eu tô fazendo. Cara, às vezes não é isso. Às vezes você tem que afastar e você tem que E tudo começar a bem. conviver com pessoas que são melhores do que a gente. E que estão na mesma linha, né? Eu Que tenho querem. muito essa filosofia, cara. Eu gosto de sentar em mesa com pessoas que me ensinam. Sim, Eu gosto isso de é muito sentar na mesa de pessoas que sempre são melhores do que Foi eu em assim que alguma nós coisa. fizemos um contrato, marketing e empresa de esquadrias, né? Porque Porque a um gente... agregava valor. energia pro Sim. outro. Mas sempre falam assim, quando a gente tem 2 sócios, os 2 não podem fazer a mesma coisa. Tem que ser completamente Tem que ser diferente. E outra, complementar. tem que dar Olha que, atrito, olha que né? interessante. Vamos contar aqui, porque acho que não teve nenhum podcast que a gente contou isso, de quando a gente se conheceu e do porquê que a gente te contratou como agência de marketing, que foi a famosa live. A famosa live. Nós fizemos uma live em que eu tinha a crença de que o Instagram não Instagram vendia. vendia mais pelo Google do que pelo Instagram. E nessa live, o que aconteceu? Ela meio que foi um enfrentamento ali, assim, né? Uma exposição, porque eu acreditava muito sobre venda de esquadrias no Google e não acreditava tanto no Meta, não acreditava no Instagram. Eu achava que a ferramenta não trazia lead qualificado através do Instagram. Teorias da cabeça dele. Crenças totais. E aí a Ana ela entrou e assim, na sapatada, né? Entrou e falou assim, óbvio, o teu perfil não tá bom. Teu posicionamento, Não, né? o teu posicionamento não está bom. E ali, na hora eu me estressei não com ela, mas com a situação de falei, cara, como que eu não vi isso? Como eu não pensei nisso? Como eu não pensei nisso? É aquele cenário, né? Tudo é óbvio desde que o olho seja preparado. E aí o que aconteceu? Ali ela falou, não funciona por causa disso, disso, disso. Foi até que lembra que a engraçado. gente terminou, era umas 10, alguma coisa assim, a live. Eu fiquei tão Revoltado. estressado, revoltado a palavra. Revoltado, é bom. Eu fiquei tão revoltado que era meia-noite, eu tava mudando. E aí eu mandei pra ela, falei assim, já que tipo assim, você me provocou na live, tava aqui, meia-noite aqui, ó, mudei, tá vendo? Tá certo? Ele arrumou o que eu tinha falado na live. É engraçado. E aí, depois dessa live, a gente fez uma reunião, né? Ele me chamou pra gente trocar uma ideia, porque, querendo ou não, os nichos se complementam, né? Sempre. Vendas e marketing. Sim, é o E início aí, de tudo. nessa reunião, a gente conversando, eu elogiei 2 fotos do perfil. É. Foi bem interessante isso. Eu falei assim, nossa, olha só, do teu feed, de um posicionamento de uma empresa de alto padrão, porque esse é o hype, né? Toda empresa de esquadria é alto padrão, É, mas que é- nenhuma esse se é alto posiciona como a tal, né? Sim. É. Então, eu falei, nesse quesito aqui de alto padrão, as 2 únicas fotos do perfil que são boas são essas 2. E, curiosamente, as 2 fotos eram tiradas por um escritório de arquitetura, não era pela empresa dele. Era da minha obra, mas não era foto que eu tirei. As únicas 2 num universo de 12, 15 fotos que ela olhou. E eu falei, caramba, ali foi, sabe, a validação? Eu falei, tá bom, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu vou contratar essa agência. Aproveitando, hoje, muitas empresas de esquadria não investem em tráfego pago. Não investem. Não investem em tráfego pago, muitas empresas. O que você acha que elas precisam ter antes de investir em tráfego pago? Um bom posicionamento no Instagram, primeiro. O que seria um bom posicionamento no Instagram? Fotos boas. Uhum. Isso eu entrego ouro também, né? Eu iria por um outro Pega lado. 2 ouro e guarda Eu iria 2. por outro lado, porque assim... Eu gosto da perspectiva do Diego. O tráfego pago é um segundo passo. Uhum. O Sim, primeiro isso- passo é você ter a estratégia das fotos. Então, assim, quando a Ana vira e fala assim, você tem que ter boas fotos, a pessoa sozinha não vai saber tirar boas Sim, fotos. sim. Ela não sabe Então, a primeira o que coisa é. que você faz verdade. E isso foi uma coisa interessante que você fez com a gente. Porque quando a gente contratou, qual que era a minha visão? Cara, coloca tráfego pago, coloca dinheiro. O que você fez? Reduz. Calma, vai de uma escadinha, porque a gente vai movimentando, vai melhorando o posicionamento e depois você pega e coloca um valor maior. Perfeito. A gente- Não, Então, tranquilo, ela porque segurou. Assim, eu nunca tinha visto alguém na minha vida de agência de marketing segurar verba de cliente. Eu segurei. Porque eu não- segurei por 2 normalmente não é o meses. contrário, o Ele pessoal ficou, fala e assim, aí, no terceiro coloca mês, ele ficou mais. pé comigo. Ele falou assim: e aí, quando é que nós vamos aumentar o tráfego pago? Eu falei: então tá bom, vamos aumentar o tráfego pago. Vamos Mas aumentar. aí já tinha feito toda Já a tinha transição. ajustado, Então, é. assim, esses pontos me chamou a atenção. Por quê? Porque aí você tem uma pessoa que tá te falando a real. Não tá te falando aquilo que você quer ouvir. Era isso que eu queria entender dela, do tipo assim... Porque, realmente, se eu for olhar os meus clientes, até clientes grandes, são poucos clientes que investem em tráfego pago. Porque como eu tô em contato com eles, quando eles começam a fazer anúncio, o meu Instagram... Aparece, aham. Tudo fica ali com esses clientes pontuais. Mas não são tantos, assim, tô falando dos meus clientes. Não são tantos. E eu queria saber o que eles precisam fazer antes de pensar em tráfego. Porque eu entendo que o tráfego pago é um segundo momento. Eu preciso ter Sim. um posicionamento legal ali na minha rede social para poder investir. Senão o cara vai chegar num lugar que não tem nada.
É isso, é um perfil alinhado com o público-alvo que você quer atingir, entende? Então, existe uma comunicação que ela vai chegar no público final, ela vai chegar no arquiteto, independente de onde você quer, com quem você quer se comunicar, você precisa alinhar o seu perfil e a rede social na estratégia correta, no orgânico, no conteúdo orgânico. Por quê? Tem uma coisa muito curiosa do tráfego, por isso que muitas empresas investem em tráfego e não cresce o perfil, o número de seguidores. Porque você investe em tráfego pago para crescimento do perfil, enfim, para conversão mesmo, e os leads não começam a seguir. Porque quando entra, não tem conteúdo relevante, não tem algo atrativo. Aconteceu um caso com a Loft, eles ficaram apavorados. A gente não investe em tráfego pago de alcance para eles, a gente só investe em conversão. É um cliente nosso de marcenaria. E nesse quesito de investir em tráfego pago de conversão, eles estão recebendo mais de 100 seguidores por mês. Caraca. Por quê? Porque o perfil está bem posicionado. Só que com seguidores qualificados. Né? Qualificados, potenciais clientes. Não é seguidor aleatório, entendeu? É pessoas que podem comprar deles depois. Por quê? Porque a pessoa entra ali pra contratar um serviço ou alguma coisa do tipo e ele vê o perfil que tá muito bem E que posicionado. tá bonito, se movimentando. é estético, é bonito, tem o story aparecendo. Mas assim, eu sou xarope, não postou story? Oi, e aí? E os stories? Xarope. Sabe, eu gosto de... Eu tô em cima. Eu falo É eu por em isso si, que- eu por isso que time. traz resultado. É. Né? E ainda, além disso, a gente tem que ter consciência que não é somente o tráfego pago de meta que vai dar resultado, de Instagram. Sim. Tá? O Google é uma ferramenta poderosíssima para trazer lead qualificado. E assim, de novo, vamos fazer aquela recapitulação da mensagem. O tráfego pago, ele é mais um canal de captação. Mais um canal de captação. Ele Não é não o pode único. ser o único canal de captação e nem deve, mas ele é mais um potencializador. Então, todo o trabalho que você faz no offline, ali na empresa, o tráfego pago ele vai potencializar, Sim. entendeu? Sim, sim. Agora, que nem você falou aí, é um canal, o tráfego pago é um canal de chegada de lead. Uhum. Deixa eu trazer para o lado da venda. Você tem ideia hoje de como a gente amplia o número de clientes nossos com CAC zero? CAC, custo de aquisição do cliente, né? Sem fazer sim. investimento. Porque assim, a gente hoje é o marketing, ele é um dos canais de venda. De vendas. Você faz investimento lá e ele te gera o retorno. Agora, esses dias eu estava produzindo um conteúdo sobre indicação. Vocês chegaram a ver Não vi. sobre indicação? Que é o quê? Como que a gente faz para transformar um cliente em 3? Deixa eu trazer esse cenário para uma empresa que não tem ainda a possibilidade de contratar uma agência. Porque você tem que ter uma estrutura, você tem que ter um corpo, É igual você. um nível de O seu nível consciência de para poder cliente é o meu contratar. nível de cliente, entendeu? Exato. Sim. Mesma coisa. Então, assim, não é todo mundo que consegue investir com a Ana hoje. Quando a empresa ela tem um amadurecimento, ela já tem um determinado faturamento e tem uma pessoa dentro da empresa para conseguir te ouvir. Tem que ter um na público, verdade, na maioria das vezes, não tem nem que ser o dono da empresa. Porque o dono da empresa tem tanta coisa que ele não faz o que ela pede. Mas a questão da Ana, por exemplo, aconteceu comigo. Quando a gente começou a lançar a questão da consultoria para a implantação do prêmio, as pessoas, por que não tem consultoria para a versão intermediária, que é o Consult? Porque eu falei assim, porque o cliente tem a possibilidade de contratar alguns módulos. E como eu vou fazer um mapeamento de um processo para ele, se ele não vai estar dentro de uma única plataforma? Então, para mim, não faz sentido eu fazer uma consultoria de processo para ele, onde eu não vou poder mapear o processo dele desde lá do lead, do funil de venda, até a pendência de obra que ele vai ter. No prêmio eu faço isso, então posso fazer uma consultoria de processo com ele. Sim. Exatamente. Mas vamos lá. Eu vou trazer um cenário agora onde você consegue, no mínimo, triplicar o número de clientes que a gente atende sem investir R$0. R$0. Que é você pegar indicação e não pedir indicação. Vamos lá, vamos separar aqui. O que é pedir indicação? Pedir indicação é quando a gente faz a venda para o cliente está lá felizão da vida, a gente também tá. O vendedor está feliz da vida lá porque ganhou a comissão dele. E aí o que ele fala para o cliente? Ah, se você conhecer alguém, você me indica, né? Se alguém fala que está construindo, e aí você passa o meu cartão para ele. Isso é pedir uma indicação. Isso, na maioria das vezes, não funciona. Por quê? Você não gerou comprometimento com ele. Se esse cara saiu dali, aconteceu qualquer coisa com ele, ele já vai esquecer que te prometeu isso, ou dali um tempo, se alguém pedir, ele não vai nem lembrar qual é o nome do vendedor que vendeu para ele, vai indicar para a empresa, ele já não sabe mais nada. E sobre a questão de pegar indicação, é quando você assume um comprometimento com o cliente, no sentido assim, Osmir, já que eu te ajudei a tomar uma decisão aqui e adquirir o melhor produto para tua obra, cara, eu preciso de mais 2 pessoas que estejam construindo para eu me conectar agora com elas. Sabe o que o cliente faz? Ele saca o celular dele e começa a pensar em 2 pessoas para te indicar no ato. Você pede... Isso não é pedir, isso é pegar.
Você pega a indicação no ato de fechamento do contrato, entendeu? Porque imagina o seguinte, quais são os 2 melhores momentos para se É pedir muito bom, indicação tá? para um cliente? tô Cara, pensando. isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico e custo zero. Quais são os 2 melhores momentos para se pegar a indicação de um cliente? Quando você fecha o contrato e quando você entrega. Quando você entrega, você tem o risco de que se você falhou um pouquinho no prazo de entrega ou não foi a qualidade no nível de exigência que ele queria, de você não conseguir pedir uma indicação. Quando ele fecha o contrato, cara, ele está em êxtase com a decisão que ele tomou. E aí o vendedor fica cego. Por quê? Porque ele fala, fechei o contrato aqui, ele fica cego para completamente o restante. Então, esse é o momento ideal para ele segurar um pouco, mudar um pouco o estado emocional dele, até de não perder a oportunidade e criar um comprometimento com esse cliente. Eu tô falando isso porque, assim, isso é marketing a custo zero. Eu tive uma ideia muito boa. Sei lá, se o cliente te traz as 2 indicações boas, você poderia gerar até uma bonificação para ele em alguma coisa, né? Você acha que não? Pode, mas aí talvez ele não fique tão genuíno. Porque assim, não é um comprometimento que ele vai ter pelo teu atendimento, é porque ele vai ganhar algo em troca. Entendi. Também funciona, eu não sou contra isso. Sim. Mas vamos partindo do princípio do custo zero, porque isso vai gerar custo, porque você vai ter que dar um desconto para ele, isso vai Certo, gerar custo. verdade. Se a ideia venceu. do formato é custo zero, é você Esse ter já um comprometimento. Porque sabe o que acontece? A maioria dos vendedores, quando o cliente fecha, o que ele faz? Ele agradece, né? Obrigado. Ai, obrigada. Na verdade, não. Você tem que falar parabéns, o quê? né, Parabéns cara, pela escolha que pela você fez. decisão, né? Então, Essa daí eu já parabéns por ter escolhido uma boa empresa. E já que eu te ajudei a tomar essa decisão, Deixa eu ajudar. me ajuda. Eu preciso de 2 pessoas que estejam construindo nesse momento. Me passa o contato delas. E é bem engraçado, né? Porque, olha só, normalmente quando você e sua família ali, você tá grávida, eu vou falar o meu caso, né? Quando eu tô grávida, normalmente um monte de gente em volta de mim fica grávida. Nossa. Quando eu tô construindo, normalmente um monte de gente em volta também tá construindo. Então faz muito sentido esse Total, isso é um custo zero. Então você, no mínimo, triplica o número de clientes que você chegada, atende. né? De leads. Porque olha que interessante, pegando esse gancho. A gente está falando de pegar um cliente e transformar em pelo menos 3, que pode até ser mais. Sim. Obviamente, que aí se ele pega 1, 2, ele vai se empolgando e ele acaba te passando mais. Só que olha que interessante, a gente estava discutindo isso mais cedo. O conflito, vamos dizer, entre vendas e marketing é que muitas vezes a empresa, quando ela está com baixo faturamento, ela nem sabe qual é o problema dela. Na maioria das vezes, a empresa vira e fala que está com problema de venda. E na maioria das vezes ela está com problema de marketing. Por quê? Nossa, A questão estou com problema de venda, estou vendendo pouco. Quantos clientes estão chegando na tua empresa? Aí você vai contar quantos Aí vem os orçamentos dados você faz por mês. do sistema. Aí Quantos você tem orçamentos? poucos orçamentos. Você fala, seu problema não é venda, o seu problema é marketing. gerar Você tem demanda, que gerar né? demanda. Sim. Aí vem aquela questão, tô gerando muita demanda e ao mesmo tempo não tá convertendo. Então aqui você tá com Aqui é problema de venda, Venda, porque o sim. problema tá com os teus consultores. E pensando nisso que você está me falando, por que você acredita que os orçamentos morrem após o envio da proposta? Isso acontece muito. Entendi. Porque, vamos lá, vários pontos. Primeiro, aquilo que a gente falou, não teve o rapport inicial, não teve a conexão inicial. Então, antes de você fazer o orçamento, lembra que eu falei sobre as perguntas de qualificação? O que muita empresa faz hoje? Mandou o projeto, faz o orçamento. E aí manda pelo WhatsApp. Cara, daqui a pouco tem uma IA fazendo isso aí. Não precisa nem do ser humano mais fazendo isso, se for para não se comunicar com ele. Então, eu sou muito defensor de que a parte mais importante da negociação é a qualificação, é o diagnóstico. Vamos fazer uma analogia aqui com uma consulta médica. Quando você chega para fazer uma consulta médica, qual é a primeira coisa que o médico faz? Um monte de pergunta, né? O que você está sentindo? Quando que começou? Quando que não sei o que? Você já tomou alguma coisa antes? O diagnóstico. Depois ele vem e te receita a solução. Então, quando você vai vender uma esquadria, por que você não faz perguntas para ele para entender o cenário, para depois você montar o orçamento? Sim. Então, quando a gente estava falando ali sobre linha, tem uma linha de entrada, tem uma linha de alta performance, você está entendendo qual é a dor do cliente, o que ele quer, que muitas vezes o que ele quer não é o que você acha que ele quer. Às vezes a pessoa vira e fala assim, ela tá focada no prazo de entrega. Aí o vendedor tá lá, porque a gente tem qualidade, porque e o cara só tá focado no prazo de entrega, que ele precisa que seja Você vai me curto. entregar quando essa Você vai me qualidade entregar toda? quanto? Então, assim, a impressão aí que você passa perde pra ele venda, é, né? cara, você fala tanto de qualidade pra um cara que tá focado em prazo, na cabeça dele vai pensar, ele tem tanta qualidade que ele não consegue fazer rápido. Você, assim, pergunta bem genuína mesmo. A Perfect hoje entrega, manda orçamento pelo WhatsApp? Como é que é? Nenhum. A gente Aí. não manda orçamento pelo WhatsApp. Por Você que perguntou diferença? aonde que morre, né? No envio do porque WhatsApp. hoje- Não, ele morre porque- antes. Pra mim, ele morre antes. Ele morre na qualificação. Por quê? Vamos lá, só pra vocês entenderem. Porque assim, a gente já teve a fase de fazer envio, tá? A gente Do já passou. WhatsApp. Todas essas dores, a gente já passou. O que acontece?
Por que que hoje a gente tem um processo comercial de que quando a pessoa liga, ela fala com o setor de pré-venda e depois ela fala com o consultor para fazer as perguntas de qualificação? Porque ali, quando você está conversando com a pessoa por telefone, você já vai virar no final e falar para ela, olha, quando o teu orçamento estiver pronto, eu vou te acionar para a gente poder te apresentar. Ok. Então, você já avisou ela Que vai ser que ligação. que quando você tiver com o orçamento pronto, você vai agendar com ela um atendimento, não vai querer enviar pelo WhatsApp. Agora, a maioria das pessoas não fazem isso, vai direto lá. E aí fica mais difícil, porque quando o orçamento está pronto, aí o vendedor vai lá e manda assim no WhatsApp. O orçamento está pronto, vamos agendar uma reunião? Aí o cliente fala, não, me envia pelo WhatsApp, porque você não criou uma conexão antes, a ponto de explicar para ele que você quer uma reunião Aula de online. vendas! Meu Deus! Vamos lá. A parte mais importante da negociação é qualificação. É muito mais importante do que passar o preço, do que falar da qualidade do produto, do que o fechamento. Você antecipa objeções. Entendi. É que minha pergunta foi porque realmente o que acontece com a gente ali durante a implantação. Chega um momento que o número de orçamento daqueles vendedores ou daquela empresa está um valor alto. Mas é porque ele não tem o trabalho de ir lá no sistema e informar que aquele foi cancelado, por qual motivo. Então eu fico pensando onde eles erram ali, porque isso não é uma empresa, são várias. Ditar o orçamento na mão deles, eles fazem o orçamento, só que o orçamento morre ali dentro. Não fecha a venda. Ó, né? então, mas vai aí lá, tem não fecha a venda ou cancela por algum motivo. Osmer, mas aquela assim, eu peguei o ponto do diagnóstico que é o mais gritante que quase nenhuma empresa faz. Mas aí você tem outros vários problemas. Primeiro, tem a questão do envio pelo WhatsApp. Você envia pelo WhatsApp, o que o cliente vai fazer? Ele só vai olhar no preço final. Ele só vai correr assim a todas as folhas, vai olhar o último preço e vai comparar com o outro. Ele nem vai ler ali, Nem vai entender se é o nem mesmo vai entender. produto. E tem muito arquiteto que faz a mesma coisa. Tem muita construtora que você passa o orçamento via WhatsApp, e ele pega uma planilha de Excel, coloca os 3 preços do concorrente e manda para o cliente. Aí você fala, pô, mas o meu orçamento estava numa linha, o outro estava no outro. Eu falei, meu, Putz. entendeu? Só foi. Literalmente. E aí, não, cara, é isso aí. É isso aí. Agora, vamos lá. Tem um outro ponto também, que é o quê? Vamos partir do princípio que a pessoa fez o atendimento online, depois do orçamento. Ligou. Ele apresentou. Tá. Quantas pessoas fazem o que a gente chama de follow-up? Ixi. Zero. Que é passar o orçamento. E aí eu vou. Ó, essa é uma técnica poderosa, tá? Que é o seguinte: toda vez que eu atendo um cliente, eu gosto de deixar combinado as coisas, inclusive o retorno. Eu também faço O que isso. muito vendedor faz? Daqui Ele tantos atende o dias eu cliente, vou te chamar pra aí o gente cliente ver vira e como fala é que assim: vai vou fazer. pensar, vou falar com o meu marido. Tá bom. Ele fala, tá bom, tô à disposição. Aí ele vai falar com o marido, aí dali 3 dias você manda mensagem, ele não responde. Aí dali 7 dias você manda mensagem, ele não responde. Agora imagina você virar pra mim e falar assim, Diego, eu vou conversar com a minha esposa. Eu falo, Osmir, ok, você vai conversar quando? Ah, domingo? Cara, então segunda-feira, 9 horas da manhã eu te retorno. Pode ser? Pode ser. Quando eu retornar segunda-feira, 9 horas da manhã, nós combinamos que eu ia fazer isso. Isso não é um incômodo. Sim. Então, sempre quando você sai de um atendimento, você tem obrigatoriamente, ou você sai com o contrato assinado, ou você sai com a data Próxima prevista do próximo conexão. retorno. Sim. Aí eu fico Você entendeu? pensando, preciso pegar esse corte, toda vez que eu vou dar um treinamento lá, pessoal de orçamento, que eles ficam depois bravos comigo e falam assim, agora fica gerando esse monte de retorno, porque é lá na minha licença. Mas é para isso, porque é um meio que o sistema tem de notificar o vendedor que ele tem orçamentos a retornar e que tá atrasado para aquele dia. Exatamente. Tipo Isso assim, é o follow-up que o próprio isso. sistema faz. Sim, o sistema ele notifica, por exemplo, a gente deixa um padrão de primeiro retorno em X dias, mas o vendedor ele consegue informar, olha, nesse dia ele processo falou da que empresa, não, né? e aí próxima data que ele marcou, qual foi o combinado no Isso aí histórico. Quando rodando. que é o retorno? Então, assim, imagina que a pessoa veio pedir orçamento que ela vai tomar a decisão só daqui a um mês. Aí o vendedor aqui que faz, a cada 3 dias fica mandando mensagem. Cara, na 4ª mensagem o cara vai te bloqueia. Sim. Agora, se você já perguntou que é daqui a um mês e daqui a um mês você retorna, você lembra, e aí vem a conexão. Você lembra que a gente combinou que eu ia te retornar agora no final de Não é fevereiro? um... Assim, uma coisa que Hoje, eu tenho quando a gente tá pavor, fazendo a e o implantação- Diego- Perdão, eu só vou pegar o raciocínio aqui. Uma coisa que eu tenho pavor, e o Diego também já me falou isso, e a gente... O Santo bateu nisso. É aquele pavor da mensagem, oi, tudo bem? Nossa. Sem ter nada Nossa, tá louco. escrito odeio pra isso. baixo, sabe? Não faz Eu isso tenho com um seu cliente, amigo não. que eu acho que a gente se conhece há uns 10 anos, desde o começo da faculdade. Aí a gente tava brincando. Você já olhou que nossa conversa nunca tem oi, tudo bem? É tipo, ponto. E ponto. A gente O nosso conversa não exi- assim, o nosso não a existe gente bom fica dia. 4 Não meses existe. sem se falar, mas a próxima mensagem dos 4 meses é tipo... Cara, Viu? você tá- Tananana. Tipo, não tem, a gente Isso não é uma tem comunicação intencional. Cara, você vai pra intenção. É, vai direto ao Tudo bem, ponto. vai. quando você vai envolver com um cliente, eu já testei de não enviar e o cliente me dá. E aí fala, ok, tenho que fazer mesmo assim. Porque o cliente,
Por exemplo, eu chego falando do assunto, o cliente fala, bom dia, tudo bem? Opa. Porque é natural, é cultural nosso fazer isso. Então eu falo, opa, eu tenho que fazer também. Mas eu posso falar tudo que eu tenho para falar dentro de uma única mensagem. Sim, pode ter o oi, tudo bem ali no início, mas embaixo tá o descrito. E já falar qual é o assunto. Não esperar a pessoa responder oi. Eu não respondo. Se você mandou oi, tudo bem no WhatsApp, você esquece. Eu tenho um amigo meu que ele sacou já. Esse que nós almoçamos hoje, ele mora em Manaus e a gente se conversa de vez em quando. Ele já sacou meu esquema. O WhatsApp é só cliente. Eu não respondo pessoal no WhatsApp. Não consigo. É tão Mas trabalho, é forma de comunicação. que aí ali no Instagram eu consigo responder mais rápido os amigos, entendeu? Daí Mas eles falam é a forma de comunicação que o pessoal tem o WhatsApp. Aí vamos lá. Aí a gente tem um outro grande problema também, que é aquele pessoal que erra português pra caramba, né? Ô, louco. Não sei vocês, mas eu deixo de comprar quando o vendedor escreve mais em vez de escrever mais. Então, assim, vamos lá. Hoje a gente tem eu sei GPT, que dói. Eu vou ser sincero. Às vezes eu tô com dói dúvida, falar eu isso. copio a mensagem, coloco corrigir português e copio. E não vou mentir. Dói falar isso. Você faz isso? Cara, a gente comete erro. Se é uma coisa errada, eu não quero pensar. É copio. normal. Só que Mas assim. é melhor do que mandar errado. É melhor que mandar errado. Exato. Só que assim, então cara, Eu não minto. tudo é marketing, né? Tudo é marketing. Tudo é marketing. Você tá se vendendo o tempo todo? Você tá se vendo. Ou você Por isso tá que a se gente vendendo, ou tava. você tá comprando. Vamos voltar ao assunto do iPhone? Por isso que a gente Não, tava. conta essa do iPhone agora. Eu tá. não vou deixar você Não, fugir. por isso que a gente tava falando. Tá. Por isso- vai ter nexo aqui, tá? Porque tudo é posicionamento. Lembra que eu brinquei da roupa antes de nós entrar aqui? Falei da roupa, falei dele também, enchi o saco dele por causa da camisa. Cara, tudo é marketing. O jeito que você tá vestido, o jeito que você tá falando, a tua postura, o teu. Tudo conta. Inclusive a história do Forma iPhone. como se Não, comunica. agora você vai contar do seu iPhone. Do Não iPhone? Já, mas não. Eu corto Oi, nesse ou quando a gente marcar uma próxima? Corta nesse? Eu vou ser sincero, né? Eu falei pra vocês, eu fiz um roteiro aqui com perguntas. Sério? A gente nada, não né? fez nenhuma pergunta do meu roteiro. Parabéns pra vocês, a gente vai ter que marcar uma próxima. Ah lá, Sério, aê! vamos. Não, é porque a gente foi entrando no assunto e aí vinha aquela minha dúvida real. Mas assim, isso é fazer- bom, assim Não, que é mas bom. o roteiro não tá. Ele tá aqui, eu tô olhando, mas até agora eu falei, nossa, fiz uma pergunta. Vamos lá. E vamos terminar sem nenhuma pergunta. A questão do iPhone é o seguinte: é a questão do posicionamento. Eu sempre fui muito bom em vendas, mas eu nunca, até pouco tempo atrás, eu não tinha uma visão tão formada sobre posicionamento, sobre como a pessoa me enxerga Percepção da pessoa. pela percepção dela e não por aquilo que eu entendo que eu sou. Eu estava negociando uma vez, alguns anos atrás, uma obra de R$500 mil. Uma obra de R$500 mil, para a grande maioria das empresas, é uma baita obra, né, para o nosso mercado. E eu sempre fui muito desligado do celular. Desligado. Assim, até hoje eu tenho um iPhone, mas assim, eu uso, sei lá, pouquíssimo do que ele tem ali. E o AirDrop você tava querendo usar. Eu falei agora do Não, AirDrop. eu simplesmente sou desligado O que do é celular. AirDrop? Eu quero dar AirDrop. Só que a questão... Isso porque eu tenho já há um tempo, tá? O iPhone. E aí, o que aconteceu? Eu tava numa apresentação pra pessoa. Eu tava num ambiente, num escritório lá. Que, cara, é um escritório lindo. Toda a experiência do cliente no escritório, eu tava cumprindo. Né? Roupa, tudo. Tava tudo certo pra atender um cliente de uma obra de R$500 mil. Alguns anos atrás, isso. E eu era muito desligado do celular. E eu tinha, até um tempo atrás, um iPhone 8. Que pra mim, pra quem só liga, manda o WhatsApp e tira foto Excelente. normalzinha, sem ser foto pra marketing, supria tudo que eu precisava. E quando eu fui mostrar uma foto, eu saquei o celular e tomei aquela julgada da cliente que ela olhou assim e falou... E na hora eu olhei pra ela e eu Você tem um pensei... iPhone de botão. É exatamente isso. Loucura, né, cara? O cliente olhou, na hora eu pensei, perdi a venda. Porque o que no mínimo essa pessoa pensou? O que ela pensou? Como é que eu vou colocar todo o meu dinheiro na mão desse cara que tem um iPhone atrasado? Doeu na hora? Doeu pra caramba. Mas no dia seguinte eu falei, eu preciso de um celular novo e completamente atualizado. Não é porque eu vou usar ele, é porque eu preciso me posicionar melhor. Então, isso aqui custou R$500 mil. Agora entendi. Sacou, né? Você entendeu? Isso Sim, aqui, faz total o sentido. custo do aprendizado para eu aprender a me posicionar, ele foi muito alto. Não, mas é o que a Isso, Ana isso. falou, tudo é marketing. Só que aí, sabe qual que é o ponto? 500 mil é o que eu consegui mensurar. É o que tá no meu indicador. Quantas obras eu perdi que eu não sei? Então. Isso é o que eu consigo ali- mensurar. Uma. Quantas eu perdi? De repente eu perdi muito mais do que 500 mil E você não sabe. e não sei. Faz sentido. Então tudo e aí, é isso posicionamento. tem a ver com, por exemplo, uma call de vendas. Mesmo call, gente. Meet, sabe? Zoom. O jeito que você tá daqui pra cima importa. Tudo Sim. é marketing. Sim, Tudo tem que ser sim. muito intencional. Você tem que Quantas estar- vezes eu Mas vou é o- atender eu já tive situação de atender um mentorado
que de eu perguntar assim, você tá no ambiente de trabalho e o cara tá com aquele ventiladorzão no fundo assim, aí você olha e fala, tá, beleza, aqui tudo bem, mas e quando você tá atendendo um cliente? Você tá vendendo, o que você faz? Você tá com esse mesmo ventilador lá no fundo querendo negociar uma obra de 200 mil reais? Fazendo Mas eu vou dar um barulho? exemplo. Às vezes eu vou gravar story, aí às vezes isso acontece com vocês. Tô no ar-condicionado forte, durando, e aí eu vou gravar, eu vou ouvir o áudio, aquele barulho de vento atrás. Aí eu fico pensando, tem que fazer Ó, tudo de cara, novo. Eu penso influencia. assim, ó. Eu tenho algumas vertentes, tá? Porque se a gente vai se apegar tanto a detalhes para stories, Uhum, a gente sofre e não produz. uhum. Sim. Eu tenho uma vertente assim. O story é o bastidor da sua vida e todo mundo quer ver a sua novelinha. Uhum. Então, beleza, uma coisa meio desconexa, não um ventilador feio atrás, tá? Vamos ter senso também. Mas tudo bem, tá meio fora, assim. Não tá com o áudio perfeito, tudo tá Meu, tranquilo. grandes influenciadores fazem vídeo com o da corda, né? Tudo descabelado. Então, gera conexão, gera Sim, sim. rapport. Sim. Pô, a pessoa tá numa reforma. Tem um storytelling por trás. Porém, numa reunião de vendas e num conteúdo que você tá gravando, você pode ser mais intencional, sabe? Uhum. Feed, Sim. Intencional é você gravar pela percepção de quem vai te assistir, não pela tua. não pela sua. Jamais. Porque, cara, a sua percepção sobre o que você vende não faz diferença. Faz Não. diferença o que o mercado, como o Sim. mercado te enxerga. Ah, Que é eu o que a tô gente tá falando sobre Aquela o famosa, posicionamento. não importa. Posicionamento, pra mim, é a forma como o mercado te enxerga antes de você abrir a boca. Mas tem um professor ainda no ensino técnico me falou, a esposa de César, ela não precisa ser somente a esposa de César, ela tem que demonstrar ser esposa de César. Então, não adianta, você tem que mostrar ser. Não adianta se você falar e fazer e tudo mais, se você não demonstra isso. Exatamente. Entendeu? Exato. Pessoal, vamos lá. A gente fazer uma frase final aqui. O que as empresas precisam para marketing e para venda para conseguir vender melhor? Deixa ele falar primeiro. Ela precisa para venda, vamos lá, primeiro, processo comercial. Quando a gente fala sobre processo comercial, é você ter desenhado a forma como o cliente chega e a forma como ele termina, seja com um contrato assinado ou seja porque fechou que não fechou por qualquer outro motivo. Então você tem que ter definido qual é a jornada que esse cliente vai passar. No nosso caso, por exemplo, na empresa a gente tem as métricas, que ele chega para o setor de pré-venda. O setor de pré-venda ele tem ali 5 minutos no máximo para responder aquele cliente. Não adianta levar 2 horas. Porque quando você leva 2 horas, qual é a percepção que passa na cabeça do cliente? Porque você levou 2 horas para me responder, você imagina para entregar a esquadrilha? Deus o livre. Ou seja, você já saiu perdendo ali. Então você monta aquilo ali, passa por um setor de pré-venda, que são prazos que o consultor tem que atender. O setor de orçamento tem um prazo para entregar aquele orçamento. Então, tudo ele é metrificado. Você desenha a jornada, que é o estudo de mercado que a gente fez. Para você entender onde você está falhando. Estou falhando no diagnóstico, eu estou falhando no orçamento, estou falhando realmente no preço, porque está fora de mercado, e o meu mercado aqui não suporta. Já tive situações no passado de perder obra porque o preço está baixo. Que foda, hein? Nossa, essa E, aí é nova. tem muita gente que perde porque o preço está baixo, porque gera desconfiança. Se eu tentar te vender Isso hoje não é uma só esquadria, tá? Qualquer coisa. que Não, você qualquer for lugar. É, Se eu tentar é te mais vender uma barato Ferrari demais. hoje por 80 mil reais, o que você vai achar? Vixe, é treta. É golpe, No né? meio anda sem motor. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala sobre vendas, primeiro, você está falando sobre o processo comercial. Quando você tem isso bem definido, a performance ela aumenta. Por quê? Quando você tem bem definido, o cara que é ruim de vendas, ele vai vender razoavelmente. Isso não sou nem eu que falo, tá? Isso é o Flávio Augusto que fala, que eu replico muita coisa que ele fala, porque faz muito sentido. Se você tem um processo comercial bem definido, o cara que é ruim, ele performa razoavelmente. E o cara que é bom, cara, ele prospera, ele voa de uma forma absurda. Então, a questão é, quando você sai do marketing, ou se é um outro canal de aquisição de cliente que chega, é você desenhar, cara, que seja num software, que seja numa folha de papel, mas é desenhar. Cara, o meu cliente ele sai daqui, vem para cá, sai daqui, vem para cá, sai daqui, vem para cá, para você entender onde você aumenta a tua performance. Perfeito. Sim. Agora, um processo com um sistema, aí fica perfeito. Ah lá. Que é o que o prêmio entrega, não é? Ele entrega processo. Ele entrega etapa. Você consegue pular um monte de etapa nele? Você não consegue. Por quê? Porque Ele existe até um bloqueia, padrão. né? Você falou pra mim que ele até bloqueia, Ele né? bloqueia. As E pessoas tem que ficam assim, bloquear. mas aqui, vou dar um Asana, Trello da vida, eu só pego um card e arrasto. Tá, no Asana, Trello, legal, mas aqui a gente tem um processo inteiro. Então aqui você precisa clicar esse botão e registrar essa informação para o sistema. Você tem fazer- os motivos para Para. poder avançar. Isso é um processo comercial.
Por exemplo, aqui, como só recapitulando, eu falei das perguntas de qualificação na nossa empresa. Se não tem as perguntas respondidas, não vai para o setor de orçamento. Não. E a gente hoje consegue criar esse checklist e colocar quais perguntas são obrigatórias ou não. Olha que legal. Entendeu? Para exatamente isso aí. E você, Ana, o que você fala pra gente que a empresa precisa ter para poder vender melhor? Enquanto o Diego falava, eu fiquei pensando aqui, porque tem tantas coisas, né? Mas eu acho que eu consigo resumir em duas, que são os maiores desafios. O primeiro é colocar a cara no negócio, tá? Sim. Eu acho que é essencial. Humanizar. E humanizar a sua marca. E o segundo, ele tá relacionado à inteligência por trás do marketing que está sendo executado, sabe? Infelizmente, Diego é prova, a gente tem outros clientes que vieram de outras agências também frustrados. Não é toda agência que vai poder te atender. Sim. Infelizmente. Não é. Não é toda agência que realmente tem uma inteligência por trás do que ela tá fazendo. Muita gente, não tem o vendedor que é tirador de pedido? Tem muita gente que é o clicador de botões do tráfego pago. Sim. E isso não vai te dar resultado. Sim. Então, são esses dois principais. Eu acho que se eu fosse escolher, com certeza seria a inteligência. Porque a inteligência ela é capaz de te ajudar a se posicionar e aparecer. E colocar a sua cara no negócio. Sim. É um slogan que você fala que sua empresa tem. Você é a primeira agência de marketing a trabalhar por resultado. Com resultado. E eu só consigo ter resultado se eu comprar lá e acompanhar os números e os dados. A inteligência. Senão eu não... E que E está aí associada à entra- tua gestão também. E aí Eu entra não consigo. diretamente na confiança de pessoa para pessoa. Porque antes de comprar a agência de marketing da Ana, eu comprei a Ana como estrategista. Então, assim, eu primeiro comprei ela, falei, ok, ela é uma boa estrategista e é uma pessoa que não vai ter problema nenhum em me falar onde está sendo errado e vai querer me ajudar a performar, para depois eu fui entender qual era o produto que ela tinha. Como é que total funcionava a confiança. agência? Não me interessava como é que funcionava a agência. O que me interessava era o A resultado. inteligência, né? Era o É porque resultado você que ela como sabia que a agência estrategista seria entregava. resultado da Ana, primeiramente. Porque a hoje- agência é basicamente a empresa, ela é a mentalidade do dono da Do empresa. dono, é. Hoje a gente tem um time, até foi bem interessante essa vinda pra cá, porque eu desliguei, né? Desliguei o disjuntor de grupos e coisas acontecendo e foquei 100% aqui e na reunião que a gente tinha antes também no horário do almoço. Então, hoje eu tenho essa capacidade, eu tenho pessoas que estão treinadas executando, né? Mas antes era eu. E assim, treinamentos periódicos com o time também, né? A gente não é aquela agência que, por exemplo, eu contratei ali a social media, ela tá executando o serviço dela. Não. Cara, ela teve treinamento. Eu contei essa história pro Diego. A gente teve um problema numa comunicação que ela escreveu. Ela é nova, ela não tinha trabalhado no mercado de construção, de esquadrias, de construção. E ela não sabia o que era um pivô. Ela foi numa loja pra entender o que era um pivô. E porta pivotante, por exemplo, né? E assim, além disso, né? Além do esforço dela, também treinamentos periódicos. Ah, você sabe o que é isso? Ah, então vem cá, Ana, me explica. Manda áudio pra mim explicando, Diego, melhor sobre o Sim. vidro. Tá Então a gente tenta entender melhor do produto. Hoje a gente tem eu faço um trabalho lá e a pessoa entra, ela não aprende nada no início, eu já deixo isso muito claro pra ela, ela não vai aprender sempre nada, ela vai aprender como é uma esquadria. Porque não adianta ela dar um suporte pra alguém, você não sabe nem o que é uma esquadria. Não que é o produto. Então eu sento com ela e falo, isso é uma esquadria, Exato. como funciona? Você não tem, eu deixo muito claro, você não tem obrigação de saber, o nosso mercado sabe. Mas você não vai conseguir conversar com um cliente hoje, nosso. Porque ele vai te falar termos. Se você estiver não chamando de souber. esquadrilha. E o cara chegar pra você e falar perfil, e falar de perfil, você ficar tipo, o que que é isso? O que que é vidro? O que é vidro temperado? O que que é laminado? O que que é... Então, tipo, a primeira coisa que eu sento com todo mundo que entra no isso. time é falar o que é esquadria. Aí, no próximo passo, ela vai aprender esse sistema e, com o tempo, ela vai se tornando um pequeno expert, né? especialista em esquadria. Hoje, as pessoas que estão lá, ela conseguem tranquilamente falar com um serralheiro de igual para igual. Mas ela nunca montaram uma esquadria, elas não sabem o que é uma esquadria. E mas não ela precisa, consegue. né? Eu consigo conversar com o serralheiro, com o Sim. empresário, e eu não sei montar, né? Mas... Nem eu. o maior, né? Eu O master. eu sempre brinco disso. Quando você pega para administrar uma empresa, você não necessariamente tem que saber qual é o produto dela. Que é o que a gente estava Mas falando mais depois- cedo. Um presidente de um time de futebol não é o melhor atacante. Sim. Mas ele precisa saber. Ele precisa saber o como que fazer. administrar e gerenciar e pagar bons atacantes. Pessoal, Olha, trouxe um presente para agradecer vocês de ter participado em mais um episódio. Esse presente é diferente, tá? Daquele último. Uau, papo. Olha aqui, personalizado aqui, ó, papo de esquadria. já fui direto. Pra vocês não Olha voltarem com um só. copo de novo. Cara, que legal. Ah,
Ficou bem legal. Agora vocês podem tomar um chopp ou alguma coisa gelada e um café também. café. Não, amei. Muito bom. Ai, gente, olha ali, que gracinha. Papo de esquadria, muito bom, Ficou cara. legal. Que legal. Nossa, adorei. De verdade. Queria agradecer muito, tanto Obrigada em nome da pelo presente. Vetro quanto no nome do Papo de Esquadria, porque realmente o nosso objetivo aqui é trazer conhecimento e vocês hoje despejaram conhecimento. A Ana falou, eu vou ter que assistir esse episódio de novo, eu concordo com ela também, vou ter, porque eu tive vários insights e não tinha onde marcar. Fiquei pensando, isso aqui vai bater muito bem lá. Quero agradecer muito você, Diego, de ter compartilhado com a gente toda essa questão de vídeo, principalmente a Ana, pela questão do marketing. Ai, Muito obrigado. E onde as pessoas podem encontrar vocês dois para aprender um pouco mais? O meu, vai lá. O meu lá. é @AnaJuraski_Park. Brincadeira. Ana Juraski, JURASZCK. Procura lá que acha. Pá. E o meu perfil é o Venda na Obra. Então, pra galera que quer entender melhor sobre posicionamento, branding, que a gente fala muito, a gente mescla muito marketing e vendas. Várias colares. E principalmente para aqueles que entenderem que precisa dar um passo seguinte, que é legal a galera conhecer o nosso perfil lá, porque assim, tem muito conteúdo e é legal que a galera aproveitar o máximo. Inclusive, canal do YouTube agora, que foi incentivado por você, né? E agora estamos produzindo conteúdo em massa pro YouTube também, que aí é um Isso eu te material falei, muito mais esse é muito denso, bom. né? Muito Isso, bom. YouTube é bom. É. Muito bom. Muito mais denso. Então, eu quero agradecer novamente vocês e quero deixar um convite. Vamos marcar uma live qualquer dia para nós bater um papo Vamos. de esquadria. Papo de esquadria. Lembra que eu comentei agora há pouco da gente sempre sair de uma reunião com a data marcada para Ah lá, gostei. Por mim, a gente já sai daqui com o dia e horário Agendado. marcado. É isso Vamos lá. aí. Vamos lá, vamos colocar Ó, aqui, ó. Viu? Brincadeiras à parte. Você sabe que o brasileiro é o único que marca sem marcar, né? Vamos Sabe quando marcar? você chega, vamos marcar? Vamos fazer um churrasco na casa que ninguém nunca vai. Nunca ninguém marca. Ó, Então, por mim, a gente já agenda aqui agora. vamos marcar na primeira terça-feira de março, dia 2. Fechou? Perfeito, Tá aqui? perfeito. Fechamos? Fechou. O Santo Fechou. lança o 8 horas da episódio noite? Antes. 8 horas da noite, eu lanço o episódio antes e depois a gente conversa. Então, sobre dia ele. 2 Maravilha. Dia de 2 de março, março. 8 horas da noite, a galera que tá assistindo já começa a se preparar. Ah lá, Perfeito. maravilha. Pessoal, muito Fechou? obrigado. Obrigado. Obrigada. mesmo, de coração. Valeu, Tchau, gente. tchau. Pessoal, terminamos mais um Papo de Esquadria. Eu não sei nem falar, porque eu realmente vou precisar assistir novamente esse episódio, porque tem muito insights para vocês, muito conhecimento e coisas que vocês vão poder colocar na prática. Muito obrigado. Até o próximo.